Capítulo 5. Alguma vez você já chegou em casa e encontrou seu quarto todo bagunçado? Como se alguma pessoa prestimosa, oi, mamãe, tivesse tentado arrumá-lo e, de repente, você não conseguisse encontrar mais nada. E, mesmo que nada esteja faltando, tem aquela sensação arrepiante de que alguém andou olhando suas coisas e limpando tudo com lustramóveis que cheira a limão? Foi esse tipo de coisa que senti ao ver o acampamento meio sangue de novo. Na superfície, nada parecia assim tão diferente. A casa grande ainda estava lá com seu telhado azul e sua varanda em toda a volta. Os campos de morangos ainda se aqueciam ao sol. Os mesmos prédios com colunas gregas brancas se espalhavam pelo vale, o anfiteatro, a arena de combates, o pavilhão refeitório que dá para o estreito de Long Island. E, aninhados entre os bosques e o riacho, os mesmos chalés, um sortimento maluco de 12 prédios, cada qual representando um deus olimpiano diferente. Mas agora havia uma atmosfera de perigo. Dava para perceber que alguma coisa estava errada. Em vez de jogar vôlei na quadra de areia, conselheiros e sátiros armazenavam armas no galpão de ferramentas. Dríades armadas de arcos e flechas conversavam, nervosas, no limite dos bosques. A floresta parecia doente, a grama na campina tinha um tom pálido de amarelo, e as marcas do fogo na colina meio-sangue se destacavam como feias cicatrizes. Alguém tinha bagunçado meu lugar favorito em todo o mundo, e eu não era, um campista feliz. Enquanto caminhávamos para a casa grande, reconheci uma porção de campistas do último verão. Ninguém parou para conversar. Ninguém disse, sejam bem-vindos de volta. Alguns olharam 2 vezes quando viram Tyson, mas a maior parte simplesmente passou de cara fechada e seguiu em frente, cumprindo seus deveres, levando mensagens, carregando espadas para afiar nas pedras de amolar. O acampamento parecia uma escola militar. E, acredite, eu as conheço. Fui expulso de algumas. Nada disso importava para Tyson. Ele estava absolutamente fascinado com tudo o que via. O que é aquilo? Ele se espantava. Estábulos para Pégasos, disse eu. Os cavalos alados. O que é aquilo? Aquilo são os banheiros. O que é aquilo? Os chalés dos campistas. Se não sabem quem é seu pai olimpiano, você é deixado no chalé de Hermes, naquele marrom logo ali, até que se descubra. Então, quando já sabem, juntam-no ao grupo de seu pai, ou de sua mãe. Ele olhou para mim abismado. Você, tem um chalé? O número 3. Apontei para uma construção cinzenta e baixa feita de pedras do mar. Você mora com amigos no chalé? Não. Não, fico sozinho. Não estava com vontade de explicar. A verdade embaraçosa, eu era o único naquele chalé porque supostamente não deveria estar vivo. Os 3 grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, tinham feito um pacto depois da Segunda Guerra Mundial para não ter mais filhos com mortais. Nós éramos mais poderosos que os meios-sangues normais. E imprevisíveis demais. Quando ficávamos zangados, tendíamos a causar problemas, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O pacto dos 3 grandes só tinha sido quebrado 2 vezes, quando Zeus gerou Thalia e quando Poseidon me gerou. Nenhum de nós devia ter nascido. Thalia acabou transformada em um pinheiro quando tinha 12 anos. Eu estava fazendo o melhor possível para não seguir o exemplo dela. Tinha pesadelos só de pensar no que Poseidon poderia me transformar se algum dia eu estivesse à beira da morte, plâncton, quem sabe? Ou um agrupamento flutuante de algas marinhas. Quando chegamos à casa grande, encontramos Kiron em seu alojamento, ouvindo suas músicas favoritas da década de 1960 enquanto arrumava seus alforjes. Acho que devo mencionar, Kiron é um centauro. Da cintura para cima parece um sujeito comum, de meia idade, com cabelo castanho encaracolado e barba desarrumada. Da cintura para baixo, é um corcel branco. Consegue passar por ser humano apertando sua metade inferior em uma cadeira de rodas mágica. De fato, ele se passou por meu professor de latim na 6ª série. Mas na maior parte do tempo, se os tetos forem bastante altos, ele prefere circular em sua forma plena de centauro. Assim que o vimos, Tyson ficou paralisado. Pônei! Exclamou, totalmente extasiado. Kiron se voltou, parecendo ofendido. Como disse? Annabeth e eu subimos correndo e o abraçamos. Kiron, o que está acontecendo? Não está indo embora. A voz dela estava trêmula. Kiron era como seu segundo pai. Kiron despenteou o cabelo de Annabeth e lhe deu um sorriso bondoso. Olá, criança.
E Percy, ora vejam. Você cresceu esse ano. Engoli em seco. Clarice disse que você foi, não foi? Despedido. Os olhos de Kiron brilharam com um humor soturno. Ah, bem, alguém tinha de levar a culpa. O Sr. Zeus ficou muito aborrecido. A árvore que ele criou do espírito de sua filha foi envenenada. O Sr. D precisava punir alguém. Quer dizer, se não fosse ele, resmunguei. Só de pensar no diretor do acampamento, Sr. D, eu fiquei irritado. Mas isso é loucura! Exclamou Annabeth. Kiron, você não poderia ter nada a ver com o envenenamento da árvore de Thalia. Apesar disso, suspirou Kiron, alguns no Olimpo não confiam em mim agora, dadas as circunstâncias. Que circunstâncias? Perguntei. O rosto de Kiron se anuviou. Ele enfiou um dicionário latim-inglês no alforge enquanto a música de Frank Sinatra soava no microsystem. Tyson ainda olhava para Kiron, encantado. Choramingou como se quisesse acariciar Kiron, mas tivesse medo de chegar mais perto. Pônei. Kiron respirou fundo. Meu caro jovem ciclope. Eu sou um centauro. Kiron, falei. E a árvore? O que aconteceu? Ele sacudiu a cabeça com tristeza. O veneno usado no pinheiro de Thalia é algo do mundo inferior, Percy. Alguma peçonha que eu nunca tinha visto. Deve ter vindo de um monstro da profundeza dos abismos de Tártaro. Então sabemos quem é o responsável. CRO. Não invoque o nome do Titã, Percy. Especialmente, não aqui, e não agora. Mas no último verão ele tentou causar uma guerra civil no Olimpo. Isso tem de ser ideia dele. Ele convenceu Luke a fazer aquilo, aquele traidor. Talvez, disse Kiron. Mas infelizmente estou sendo responsabilizado porque não evitei que acontecesse e não consigo curá-la. A árvore tem apenas algumas semanas de vida, a não ser... A não ser o quê? Perguntou Annabeth. Não, disse Kiron. Um pensamento tolo. O vale inteiro está sentindo o choque do veneno. As fronteiras mágicas estão se deteriorando. O próprio acampamento está morrendo. Só uma fonte de mágica seria forte o bastante para anular o veneno, e ela foi perdida séculos atrás. O que é? Perguntei. Nós vamos encontrá-la. Kiron fechou seu alforge. Apertou o botão stop do seu som. Então se virou e pousou a mão em meu ombro, olhando-me bem nos olhos. Percy, você tem de me prometer que não vai agir precipitadamente. Disse a sua mãe que não queria que você viesse para cá neste verão. É perigoso demais. Mas agora que está aqui, fique aqui. Treine muito. Aprenda a lutar. Mas não vá embora. Por quê? Perguntei. Quero fazer alguma coisa. Não posso simplesmente deixar todas as fronteiras caírem por terra. O acampamento inteiro será invadido por monstros, disse Kiron. Sim, é o que temo. Mas você não deve se deixar tentar por alguma ação impensada. Isso pode ser uma armadilha do Senhor dos Titãs. Lembre-se do último verão. Ele quase tirou sua vida. Era verdade, mas ainda assim eu queria muito ajudar. Também queria fazer Cronos pagar. Quer dizer, era de esperar que o Senhor dos Titãs tivesse aprendido suas lições eras atrás, quando foi derrubado pelos deuses. Era de esperar que ser picado em 1 milhão de pedacinhos e jogado na parte mais escura do mundo inferior lhe desse uma dica sutil de que ninguém o queria por perto. Mas não. Como ele era imortal, ainda estava vivo lá embaixo no Tártaro, sofrendo a dor eterna, faminto por retornar e se vingar do Olimpo. Não podia agir sozinho, mas era muito bom em distorcer a mente de mortais, e até de deuses, para que fizessem seu trabalho sujo. O envenenamento tinha de ser coisa dele. Quem mais seria tão baixo a ponto de atacar a árvore de Thalia, a única coisa que restara de uma heroína que dera vida para salvar seus amigos? Annabeth estava se esforçando muito para não chorar. Kiron enxugou uma lágrima da bochecha dela. Fique com Percy, criança, disse ele. Cuide para que ele fique seguro. A profecia, e lembre-se dela. Eu vou fazer isso. Falei. A profecia que tem relação comigo, mas que os deuses os proibiram de me contar? Ninguém respondeu. Certo, resmunguei. Só confirmando. Kiron, disse Annabeth.
Você me contou que os deuses o fizeram imortal somente enquanto você fosse necessário para treinar heróis. Se eles o demitem do acampamento, jure que fará o melhor que puder para manter Percy afastado do perigo, insistiu ele. Jure pelo rio Estige. Juro, eu juro pelo rio Estige, disse Annabeth. Trovejou do lado de fora. Muito bem, disse Quirrell. Ele pareceu um pouquinho mais relaxado. Talvez meu nome seja limpo, e eu retorne. Até lá, vou visitar meus parentes selvagens, em Everglades. É possível que eles saibam de algum tratamento que eu tenha esquecido para a árvore envenenada. De qualquer modo, ficarei no exílio até que esse assunto seja resolvido, de um jeito ou de outro. Annabeth sufocou um soluço. Quirrell lhe deu umas palmadinhas desajeitadas no ombro. Vamos, vamos, criança. Preciso confiar sua segurança ao Sr. D e ao novo diretor de atividades. Precisamos ter esperanças, bem, talvez eles não destruam o acampamento tão depressa quanto temo. Afinal, quem é esse tal de Tântalo? Perguntei. O que ele quer tomando o seu emprego? Uma trombeta de concha soou pelo vale. Eu não tinha percebido como era tarde. Era hora de os campistas se reunirem para o jantar. Vão, disse Quirrell. Vocês o encontrarão no pavilhão. Vou entrar em contato com sua mãe, Percy, e avisá-la de que você está em segurança. Sem dúvida, ela deve estar preocupada a essa altura. Só não se esqueça do meu aviso. Você corre grave perigo. Não pense nem por um momento que o Senhor dos Titãs o esqueceu. Com isso, ele saiu do apartamento batendo os cascos e desceu para o vestíbulo, enquanto Tyson gritava atrás dele. Pônei! Não vá! Percebi que tinha esquecido de contar a Quirrell sobre meu sonho com Grover. Era tarde demais. O melhor professor que já tivera-se fora, talvez para sempre. Tyson começou a chorar alto, quase tanto quanto Annabeth. Tentei lhe dizer que ia dar tudo certo, mas eu não acreditava nisso. O sol estava se pondo atrás do pavilhão de refeições quando os campistas vieram de seus chalés. Ficamos na sombra de uma coluna de mármore e observamos enquanto eles entravam em fila. Annabeth ainda estava bastante abalada, mas prometeu que conversaria conosco mais tarde. Foi então se juntar a seus irmãos do chalé de Atena, uma dúzia de meninos e meninas de cabelos loiros e olhos cinzentos como os dela. Annabeth não era mais velha, mas passará ali mais verões do que quase todos os outros. Era possível perceber isso só de olhar para o seu colar do acampamento, uma conta para cada verão, e Annabeth tinha 6. Ninguém questionava seu direito de liderar a fila. A seguir veio Clarice, liderando o chalé de Ares. Estava com um braço na tipóia e um corte feio na bochecha, mas, a não ser por isso, o encontro com os touros de bronze não parecia tê-la intimidado. Alguém prendera com fita adesiva um pedaço de papel nas costas dela, que dizia, em você muge, menina. Mas ninguém de seu chalé se deu o trabalho de avisá-la. Depois das crianças de Ares veio o chalé de Hefesto, 6 caras liderados por Charles Beckendorf, um garoto grande de 15 anos, afro-americano. Tinha mãos do tamanho de luvas de beisebol e um rosto duro e estrábico de tanto olhar para dentro de uma forja de ferreiro o dia inteiro. Ele era bem simpático depois que você o conhecia, mas ninguém jamais o chamava de Charlie, Chunk ou Charles. A maioria só o chamava de Beckendorf. Dizia-se que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Era só lhe dar um pedaço de metal e ele poderia criar uma espada afiada como navalha, um guerreiro robótico ou uma banheira de passarinho musical para o jardim da sua avó. O que a gente quisesse. Os outros chalés foram entrando em fila, em Deméter, Apolo, Afrodite, Dioniso. As náiades emergiram do lago de canoagem. As dríades surgiram das árvores. Da campina veio uma dúzia de sátiros, que me fizeram lembrar de Grover com aflição. Sempre tive um fraco pelos sátiros. Quando estavam no acampamento, serviam como os quebra-galhos do Sr. D, o diretor, mas seu trabalho mais importante era lá fora, no mundo real. Eles eram os olheiros do acampamento. Entravam disfarçados em escolas do mundo inteiro, procurando possíveis meios-sangues, e os escoltavam para o acampamento. Foi como conheci Grover. Ele foi o primeiro a reconhecer que eu era um semideus. Depois que os sátiros entraram para jantar, o pessoal do chalé de Hermes veio por último. Era sempre o maior chalé. No último verão, foi liderado por Luke, o cara que tinha lutado com Thalia e Annabeth no topo da colina meio-sangue. Por algum tempo, antes de Poseidon me reclamar, eu me alojei no chalé de Hermes. Luke se tornou meu amigo, e depois tentou me matar. Agora o chalé de Hermes era liderado por Travis e Connor Sol.
Eles não eram gêmeos, mas eram tão parecidos que isso não importava. Nunca conseguia lembrar qual era o mais velho. Ambos eram altos e magros, com os cabelos castanhos caindo nos olhos. Usavam camisetas laranja do acampamento meio-sangue por cima de shorts folgados, e tinham aquelas feições de elfo de todos os meninos de Hermes, sobrancelhas arqueadas, sorriso sarcástico e um brilho nos olhos sempre que fitavam você, como se estivessem prestes a jogar uma bombinha dentro de sua camisa. Sempre achei engraçado que o deus dos ladrões tivesse filhos com o sobrenome Sol, que lembra a palavra robô em inglês, mas na única vez que mencionei isso a Travis e Connor eles me olharam com cara de paisagem, como se não tivessem entendido a piada. Assim que os últimos campistas entraram, levei Tyson até o meio do pavilhão. As conversas se interromperam. Cabeças se viraram. Quem convidou aquilo? Murmurou alguém na mesa de Apolo. Olhei furiosamente na direção deles, mas não consegui discernir quem havia falado. Da mesa principal, veio uma voz arrastada, familiar. Ora, 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 se não é Peter Jackson. O meu milênio está completo. Trinquei os dentes. Percy Jackson, o senhor. O senhor tomou um gole da sua Diet Coke. Sim. Bem, como vocês jovens hoje em dia, tanto faz. Ele usava a camisa de sempre, havaiana com estampa de leopardo, bermuda e tênis com meias pretas. A barriga protuberante e a cara vermelha e manchado faziam parecer um turista de Las Vegas que ficará acordado até tarde nos cassinos. Atrás dele, um sátiro que parecia nervoso tirava as cascas das uvas e as entregava ao Sr. D, uma de cada vez. O verdadeiro nome do Sr. D é Dioniso, o deus do vinho. Zeus o nomeou diretor do acampamento meio-sangue para ficar abstêmio por 100 anos, um castigo por paquerar uma ninfa proibida dos bosques. Ao lado dele, onde normalmente se sentava Quiron ou ficava em pé, na forma de centauro, havia alguém que eu nunca vira, um homem pálido e terrivelmente magro usando um macacão laranja de prisioneiro. O número acima do bolso era 0001. Ele tinha sombras azuis debaixo dos olhos, unhas sujas e cabelo grisalho mal cortado, como se seu último corte de cabelo tivesse sido feito com um cortador de grama. Ele olhou para mim, seus olhos me deixaram nervoso. Ele parecia em frangalhos. Zangado, frustrado e esfomeado, tudo ao mesmo tempo. Esse menino, disse-lhe Dioniso, precisa ficar de olho nele. Filho de Poseidon, você sabe. Ah! Disse o prisioneiro. Ah, aquele. Seu tom deixou óbvio que ele e Dioniso já haviam conversado extensamente sobre mim. Eu sou Tântalo, disse o prisioneiro, sorrindo friamente. Em missão especial aqui, bem, até que o meu senhor Dioniso decida outra coisa. Quanto a você, Perseu Jackson, realmente espero que evite causar mais problemas. Problemas? Perguntei. Dioniso estalou os dedos. Um jornal apareceu sobre a mesa, a primeira página do New York Post daquele dia. Trazia minha fotografia do anuário do Colégio Meriveter. Era difícil para mim distinguir a manchete, mas eu tinha um bom palpite do que dizia. Algo como, um maluco de 13 anos toca fogo em ginásio. Sim, problemas, disse Tântalo com satisfação. Você causou um bocado deles no último verão, pelo que sei. Fiquei zangado demais para falar. Como se fosse culpa minha que os deuses quase tivessem entrado numa guerra civil. Um sátiro avançou, tenso, e pôs um prato de churrasco na frente de Tântalo. O novo diretor de atividades lambeu os beiços. Olhou para sua taça vazia e disse: cerveja preta. Reserva especial da Barks, 1967. O copo se encheu sozinho de um líquido espumante. Tântalo esticou a mão em dúvida, como se tivesse medo de que a taça estivesse quente. Vá em frente, meu velho, disse Dioniso, com um brilho estranho nos olhos. Talvez agora funcione. Tântalo tentou agarrar o copo, mas ele escapuliu rapidamente antes que pudesse tocá-lo. Algumas gotas de cerveja preta transbordaram, e Tântalo tentou recolhê-las com os dedos, mas as gotas deslizaram para longe, como se fossem de mercúrio, antes que as alcançasse. Ele gemeu e se virou para o prato de churrasco. Pegou um garfo e tentou espetar um pedaço de peito, mas o prato deslizou até a extremidade da mesa e saiu voando direto para os carvões do braseiro. Droga! Resmungou Tântalo. Ah! Que pena, disse Dioniso com a voz que transbordava falsa solidariedade. Talvez daqui a alguns dias. Acredite-me, meu velho, trabalhar neste acampamento já vai ser tortura suficiente. Tenho certeza de que sua velha maldição, mais dia, menos dia, vai acabar.
Mais dia, menos dia, murmurou Tântalo, olhando para a Daetikoque de Dioniso. Você tem ideia de como a garganta de uma pessoa fica seca depois de 1000 anos? Você é aquele espírito dos campos de punição, disse eu. Aquele que fica em pé na lagoa, com a árvore frutífera logo acima, mas não pode comer nem beber. Tântalo arreganhou um sorriso sarcástico para mim. Você é um verdadeiro erudito, não é, menino? Deve ter feito alguma coisa realmente horrível quando estava vivo, falei, um pouco impressionado. O que foi? Os olhos de Tântalo se estreitaram. Atrás dele, os sátiros sacudiam a cabeça vigorosamente, tentando me alertar. Vou ficar de olho em você, Percy Jackson, disse Tântalo. Não quero problemas no meu acampamento. Seu acampamento já tem problemas, o senhor. Ah! Vá se sentar, Johnson, suspirou Dioniso. Acho que aquela mesa ali é a sua e aquela em que ninguém mais quer se sentar. Meu rosto estava queimando, mas eu sabia que era melhor não reagir. Dioniso era uma criança grande, mas uma criança grande mortal e superpoderosa. Eu disse. Vamos, Tyson. Ah! Não, disse Tântalo. O monstro fica aqui. Vamos decidir o que fazer com isso. Com ele, disparei. Seu nome é Tyson. O novo diretor de atividades ergueu uma sobrancelha. Tyson salvou o acampamento, e insisti. Ele esmagou aqueles touros de bronze. Se não fosse isso, eles teriam queimado este lugar inteiro. Sim, suspirou Tântalo, e que lamentável teria sido. Dioniso deu uma risadinha. Deixe-nos, ordenou Tântalo, enquanto decidimos o destino da criatura. Tyson olhou para mim com medo em seu único e grande olho, mas eu sabia que não poderia desobedecer a uma ordem direta dos diretores do acampamento. Pelo menos, não abertamente. Vou estar logo ali, grandão, prometi. Não se preocupe. Vamos achar um lugar legal para você dormir esta noite. Tyson assentiu. Acredito em você. Você é meu amigo. Eu me senti ainda mais culpado. Arrastei-me até a mesa de Poseidon e despenquei no banco. Uma ninfa dos bosques me levou um prato de pizza olimpiana de azeitonas e pepperoni, mas eu não estava com fome. Quase fui morto 2 vezes naquele dia. Tinha conseguido terminar o ano letivo com um desastre completo. O acampamento meio-sangue estava em sérias dificuldades e Kiron me dissera para não fazer nada a esse respeito. Eu não me sentia muito agradecido, mas levei meu jantar até o braseiro de bronze, como era costume, e joguei parte dele nas chamas. Poseidon, murmurei, aceite minha oferenda. E me mande alguma ajuda enquanto isso, rezei em silêncio. Por favor. A fumaça da pizza queimada se transformou em algo fragrante, o cheiro de uma leve brisa marítima misturado com perfume de flores, mas eu não sabia muito bem se aquilo significava que meu pai realmente ouvia. Voltei para meu lugar. Não achava que a situação pudesse piorar muito. Mas então Tântalo mandou um dos sátiros tocar a trombeta de concha para chamar nossa atenção para os avisos. Sim, muito bem, disse Tântalo depois que as conversas silenciaram. Mais uma bela refeição. Ou, ao menos, é o que me disseram. Enquanto falava, aproximava a mão do prato de jantar reabastecido, como se, quem sabe, a comida não fosse notar o que ele estava fazendo. Mas notou. O prato disparou pela mesa assim que a mão dele chegou a uma distância de 15 centímetros. E aqui, no primeiro dia do meu mandato, continuou, gostaria de dizer que agradável forma de punição é estar aqui. Ao longo do verão, eu espero torturar, interagir com cada um de vocês, crianças. Todos parecem prontos para comer. Dioniso bateu palmas educadamente, puxando alguns aplausos desanimados dos sátiros. Tyson ainda estava plantado junto à mesa principal, aparentemente desconfortável, mas toda vez que tentava escapar do centro das atenções Tântalo puxava de volta. E agora, algumas mudanças. Tântalo deu um sorriso torto para os campistas. Estamos reinstituindo as corridas de bigas. Murmúrios irromperam em todas as mesas, agitação, medo, incredulidade. Agora eu sei, continuou Tântalo, levantando a voz, que essas corridas foram suspensas há alguns anos devido a problemas técnicos. 3 mortes e 26 mutilações, gritou alguém da mesa de Apolo. Sim, sim. Disse Tântalo. Mas sei que todos vocês vão se juntar a mim para dar as boas-vindas ao retorno dessa tradição do acampamento. Louros de ouro serão entregues aos vencedores todos os meses. As equipes podem se registrar pela manhã.
A primeira corrida acontecerá dentro de 3 dias. Vamos liberá-los da maior parte de suas atividades costumeiras para que preparem as bigas e escolham seus cavalos. Ah! E cheguei a mencionar que a equipe do Chalé Vitorioso será dispensada das obrigações diárias no mês em que vencer? Uma explosão de conversas animadas, sem trabalho na cozinha um mês inteiro? Sem limpeza de estábulos? Ele estava falando sério? Então a última pessoa de quem eu esperava uma objeção fez isso. Mas, senhor, disse Clarice. Ela parecia nervosa, mas ficou em pé para falar da mesa de Ares. Alguns dos campistas riram ao verem o cartaz "Você muge, menina", nas costas dela. E o serviço de patrulha? Quer dizer, se abandonarmos tudo para preparar nossas bigas. Ah! A heroína do dia, exclamou Tântalo. A corajosa Clarice, que sozinha derrotou os touros de bronze. Clarice piscou, depois corou. Ah, eu não. E Modesta também, sorriu Tântalo. Não se preocupe, querida. Isto é um acampamento de verão. Estamos aqui para nos divertir, certo? Mas a árvore... E agora, disse Tântalo enquanto diversos companheiros de chalé de Clarice a puxavam de volta para o banco, antes que passemos a fogueira e a cantoria, uma pequena questão doméstica, em Percy Jackson e Annabeth Chase julgaram apropriado, por alguma razão, trazer aqui isto. Tântalo acenou a mão para Tyson. Um murmúrio desconfortável se espalhou entre os campistas. Várias pessoas me olharam de lado. Tive vontade de matar Tântalo. Agora, é claro, disse ele, os ciclopes têm reputação de ser monstros sanguinários com uma capacidade cerebral muito pequena. Em circunstâncias normais, eu soltaria essa besta-fera nos bosques e mandaria vocês em seu encalço com tochas e pedaços de pau. Mas, quem sabe? Talvez este ciclope não seja tão horrível quanto seus irmãos. Até que ele prove ser digno de destruição, precisamos de um lugar para mantê-lo. Pensei nos estábulos, mas isso deixaria os cavalos nervosos. Quem sabe o chalé de Hermes? Silêncio na mesa de Hermes. Travis e Connor Sol de repente ficaram muito interessados na toalha de mesa. Eu não poderia culpá-los. O chalé de Hermes estava sempre cheio a ponto de arrebentar. Não havia como abrigar um ciclope de 1,90 m. Vamos, caçoou Tântalo. O monstro pode realizar algumas tarefas domésticas. Alguma sugestão sobre onde esta besta-fera deve ser recolhida? De repente todos ficaram boquiabertos. Tântalo afastou-se bruscamente de Tyson, surpreso. Tudo o que pude fazer foi olhar incrédulo para a luz verde brilhante que estava prestes a mudar minha vida, uma impressionante imagem holográfica que apareceu acima da cabeça de Tyson. Com um nó de enjoo no estômago, lembrei-me do que Annabeth dissera sobre os ciclopes, e eles são filhos de espíritos da natureza e deuses. Bem, normalmente, um deus em particular. Rodopiando acima de Tyson havia um reluzente tridente verde, o mesmo símbolo que aparecerá sobre mim no dia em que Poseidon me reclamou como seu filho. Houve um momento de silêncio reverente. Ser reclamado era um evento raro. Alguns campistas aguardavam a vida inteira em vão. Quando fui reclamado por Poseidon no último verão, todos se ajoelharam respeitosamente. Mas ali eles seguiram o exemplo de Tântalo, e Tântalo caiu na gargalhada. Bem, acho que agora sabemos onde pôr a besta-fera. Pelos deuses, posso ver a familiar semelhança. Todos riram, exceto Annabeth e alguns dos meus outros amigos. Tyson pareceu nem notar. Estava perplexo demais, tentando espantar o tridente reluzente que agora desaparecia pouco a pouco. Ele era muito inocente para entender quanto estavam rindo à custa dele, e como as pessoas eram cruéis. Mas eu entendi. Eu tinha um novo companheiro de chalé. E tinha um monstro como meio-irmão. Capítulo 6. Os dias que se seguiram foram uma tortura, bem como Tântalo queria. Primeiro, havia Tyson se mudando para o chalé de Poseidon, dando risadinhas consigo mesmo a cada 15 segundos e dizendo: Percy é meu irmão? Como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ei, Tyson, dizia eu. Não é assim tão simples. Mas não havia como explicar a ele. Ele estava nas nuvens. E eu, por mais que gostasse do grandão, não podia deixar de me sentir sem graça. E envergonhado. Pronto, falei. Meu pai, o todo-poderoso Poseidon, ficará enrabichado por algum espírito da natureza, e Tyson era o resultado. Quer dizer,
eu tinha lido os mitos sobre os ciclopes. Até lembrava que eles eram, frequentemente, filhos de Poseidon. Mas nunca tinha me dado conta de que isso fazia deles e minha família. Até ter Tyson morando comigo, no beliche ao lado. Depois, havia os comentários dos outros campistas. De repente, eu não era Percy Jackson, o cara legal que recuperara o relâmpago de Zeus no último verão. Agora eu era Percy Jackson, o pobre idiota que tinha um monstro feioso como irmão. Ele não é meu irmão de verdade. Eu protestava sempre que Tyson não estava por perto. Ele é mais como meu irmão do lado monstruoso da família. Tipo, um meio-irmão de segundo grau ou coisa assim. Ninguém caiu nessa. Eu admito, estava zangado com meu pai. Sentia que ser seu filho passará a ser uma piada. Annabeth tentou fazer com que eu me sentisse melhor. Sugeriu que formássemos uma equipe para a corrida de bigas, para desviar a cabeça dos problemas. Não me entenda mal, nós dois odiávamos Tântalo e estávamos preocupadíssimos com o acampamento, mas não sabíamos o que fazer. Até que nos ocorresse algum plano brilhante para salvar a árvore de Thalia, calculamos que poderíamos muito bem participar das corridas. Afinal, a mãe de Annabeth, Athena, inventara a carruagem, e meu pai criará os cavalos. Juntos, aquela pista ia ser nossa. Uma bela manhã Annabeth e eu estávamos sentados junto ao lago de canoagem rabiscando esboços de bigas quando alguns engraçadinhos do chalé de Afrodite passaram por lá e me perguntaram se eu precisava de um delineador para o olho. Ah! Desculpe, olhos. Enquanto eles se afastavam dando risada, Annabeth resmungou. O que você precisa fazer, Percy, é ignorá-los. Você não tem culpa de ter um monstro como irmão. Ele não é meu irmão. Disparei. E ele também não é um monstro. Annabeth ergueu as sobrancelhas. Ei, não se zangue comigo. E, tecnicamente, ele é, sim, um monstro. Bem, você lhe deu permissão para entrar no acampamento. Porque era o único jeito de salvar sua vida. Quer dizer, sinto muito, Percy, eu não esperava que Poseidon o reclamasse. Os ciclopes são as criaturas mais enganadoras, traiçoeiras. Ele não é. O que você tem contra os ciclopes, afinal? As orelhas de Annabeth ficaram rosadas. Tive a sensação de que havia algo que ela não estava me contando, algo ruim. Esqueça, disse ela. Agora, o eixo para essa biga. Você o trata como se ele fosse uma coisa horrível, falei. Ele salvou minha vida. Annabeth jogou o lápis no chão e se levantou. Então talvez você deva projetar uma carruagem com ele. Talvez eu deva. Ótimo! Ótimo! Ela foi embora tempestuosamente e eu me senti ainda pior do que antes. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça longe dos problemas. Silena Beauregard, uma das meninas mais agradáveis do chalé de Afrodite, me deu minha primeira aula de equitação em um Pégaso. Explicou que havia apenas um cavalo alado imortal chamado Pégaso, que ainda vagava livre em algum lugar nos céus, mas com o passar das eras ele havia gerado uma porção de filhos, nenhum de fato tão veloz ou heróico, mas todos com o mesmo nome do primeiro e maior. Sendo filho do deus do mar, jamais gostei de andar pelo céu. Meu pai tinha uma rivalidade com Zeus, portanto eu tentava permanecer fora dos domínios do Senhor dos Ares tanto quanto possível. Mas a sensação de cavalgar um cavalo alado foi diferente. Aquilo não me deixou nem perto do nervosismo de estar em um avião. Talvez fosse porque meu pai criara cavalos de espuma do mar e, assim, os Pégasos eram uma espécie de território neutro. Eu conseguia entender seus pensamentos. Não ficava surpreso quando meu Pégaso saía galopando pelas copas das árvores ou perseguia um bando de gaivotas para dentro de uma nuvem. O problema era que Tyson também queria montar nos pôneis galinhas, mas os Pégasos ficavam ariscos sempre que ele se aproximava. Disse a eles por telepatia que Tyson não iria machucá-los, mas eles pareciam não acreditar. Isso fazia Tyson chorar. A única pessoa no acampamento que não tinha o menor problema com Tyson era Bequendor, do chalé de Hefesto. O deus ferreiro sempre trabalhará com ciclopes nas suas forjas, assim Bequendor levou Tyson para o arsenal para ensiná-lo a trabalhar com metais. Disse que faria Tyson fabricar itens mágicos como um mestre num piscar de olhos. Depois do almoço, eu treinava na arena com o chalé de Apolo. A esgrima sempre fora meu ponto forte. As pessoas diziam que eu era melhor nisso do que qualquer campista nos últimos 100 anos, com exceção, talvez, de Luke. Eu era sempre comparado com Luke. Eu derrotava os caras de Apolo com facilidade. Devia praticar contra os chalés de Ares e Atena,
já que eles tinham os melhores espadachins, mas não me dava bem com Clarice e seus irmãos, e depois da discussão com Annabeth simplesmente não queria vê-la. Eu ia às aulas de arco e flecha, muito embora fosse péssimo nisso, e não era a mesma coisa sem Kiron ensinando. Nas artes e nos trabalhos manuais, comecei a esculpir um busto de Poseidon, mas estava ficando tão parecido com Sylvester Stallone que o descartei. Escalava a parede de treinamento em nível de dificuldade máximo, com lava e terremoto. E à noite fazia a patrulha de fronteira. Muito embora Tântalo tivesse insistido em que esquecêssemos de tentar proteger o acampamento, alguns dos campistas mantiveram discretamente a vigia, montando uma escala em nossas horas vagas. Eu me sentava no topo da colina meio sangue e observava as dríades indo e vindo, cantando para o pinheiro moribundo. Sátiros levavam suas flautas de junco e tocavam melodias mágicas da natureza, e por algum tempo as agulhas do pinheiro pareciam ficar mais encorpadas. O aroma das flores da colina ficava um pouco mais doce e a grama parecia mais verde. Mas, assim que a música parava, a doença tomava de novo o ar. A colina inteira parecia estar infectada, morrendo do veneno que se infiltrara nas raízes da árvore. Quanto mais eu ficava lá sentado, mais me enfurecia. Luke tinha feito aquilo. Eu me lembrei de seu sorriso dissimulado, da cicatriz de garra de dragão que atravessava seu rosto. Ele fingira ser meu amigo e todo o tempo fora o servo número 1 de Cronos. Abri a palma da mão. A cicatriz que Luke me fizera no último verão estava desaparecendo, mas eu ainda podia vê-la, uma ferida branca em forma de asterisco onde seu escorpião das profundezas me dera uma ferroada. Pensei no que Luke dissera na noite antes de tentar me matar e adeus, Percy. Uma nova idade do ouro está chegando. Você não será parte dela. À noite, eu tinha mais sonhos com Grover. Às vezes ouvia apenas fragmentos da voz dele. Certa vez ouvi dizer, é aqui. Em outra, ele gosta de carneiros. Pensei em contar a Annabeth meus sonhos, mas eu me sentiria um bobo. Isto é, ele gosta de carneiros? Ela teria achado que eu estava maluco. Na noite anterior à corrida, Tyson e eu terminamos nossa biga. Ficou legal. Tyson tinha feito as partes metálicas nas forjas do arsenal. Eu havia lixado a madeira e montado a carruagem. Era azul e branca, com desenhos de ondas nas laterais e um tridente pintado na frente. Depois daquele trabalhão, era mais do que justo que Tyson fosse meu copiloto, embora eu soubesse que os cavalos não iriam gostar disso e que o peso extra de Tyson nos atrasaria. Quando estávamos indo para a cama, Tyson disse: Você está zangado? Percebi que estava de cara feia. Não. Não estou zangado. Ele se deitou em seu beliche e ficou em silêncio no escuro. Seu corpo era grande demais para a cama. Quando puxava as cobertas, os pés ficavam de fora. Eu sou um monstro. Não diga isso. Tudo bem. Eu vou ser um bom monstro. Assim você não vai precisar ficar zangado. Eu não sabia o que dizer. Olhei para o teto e me senti como se estivesse morrendo devagar, junto com a árvore de Thalia. É só que eu nunca tive um meio-irmão antes. Tentei impedir que minha voz falhasse. É mesmo diferente para mim. E estou preocupado com o acampamento. E um outro amigo meu, Grover, ele pode estar com problemas. Fico me sentindo como se devesse fazer alguma coisa para ajudar, mas não sei o que. Tyson não disse nada. Desculpe-me, falei. Não é sua culpa. Estou zangado com Poseidon. Sinto que ele está tentando me atrapalhar, tipo, está tentando nos confrontar ou coisa assim, e eu não entendo por quê. Ouvi um som surdo e profundo. Tyson estava roncando. Eu suspirei. Boa noite, grandão. E também fechei os olhos. No meu sonho, Grover estava usando um vestido de noiva. Não lhe caía muito bem. O vestido era comprido demais e a barra estava encrustada de lama seca. O decote ficava escorregando dos ombros. Um véu esfarrapado cobria seu rosto. Ele estava em uma caverna úmida, iluminada somente por tochas. Havia um catre num canto e um tiro antiquado em outro, com um pedaço de pano branco tecido na armação. E Grover olhava diretamente para mim, como se eu fosse um programa de TV que ele aguardava. Graças aos deuses! Gemeu ele. Você pode me ouvir? Meu eu do sonho demorou a responder. Ainda estava olhando em volta,
tentando entender o teto de estalactites, o mau cheiro de carneiros e bodes, os sons de rosnados, resmungos e balidos que pareciam vir de trás de uma rocha do tamanho de uma geladeira, que bloqueava a única saída do recinto como se houvesse uma caverna muito maior atrás dela. Percy? Disse Grover. Por favor, não tenho forças para me projetar melhor. Você precisa me ouvir. Estou ouvindo, falei. Grover, o que está acontecendo? De trás da rocha, uma voz monstruosa gritou. Docinho. Você já está pronta? Grover se encolheu. Ele gritou em falsete. Ainda não, meu amor. Mais alguns dias. Ah. Já não se passaram 2 semanas? N não, meu amor. Só 5 dias. Ainda faltam mais 12. O monstro ficou em silêncio, talvez tentando fazer a conta. Ele devia ser pior do que eu em aritmética, porque disse. Está bem, mas ande logo. Eu quero ver embaixo desse véu, hehehe. Grover virou-se novamente para mim. Você precisa me ajudar. Não há mais tempo. Estou preso nesta caverna. Em uma ilha, no mar. Onde? Não sei exatamente. Fui para a Flórida e entrei à esquerda. O quê? Como você? É uma armadilha. Disse Grover. Por isso nenhum sátiro jamais retornou de sua missão. Ele é um pastor, Percy. E ele está com aquilo. Sua natureza mágica é tão poderosa que cheira exatamente como o grande deus Pan. Os sátiros vêm aqui pensando que encontraram Pan e são apanhados e comidos por Polifemo. Poli quem? O Ciclope. Disse Grover, exasperado. Quase escapei. Fui até Santo Agostinho. Mas ele o seguiu, falei, lembrando meu primeiro sonho, e o encurralou numa loja de noivas. É isso, disse Grover. Minha primeira conexão empática deve ter funcionado, então. Olhe, este vestido de noiva é a única coisa que me mantém vivo. Ele gostou do meu cheiro, mas eu lhe disse que era apenas um perfume com aroma de bode. Por sorte ele não enxerga muito bem. O olho ainda está meio cego, da última vez em que alguém o golpeou. Mas logo vai perceber quem eu sou. Está só me dando 2 semanas para terminar a cauda do vestido, e está ficando impaciente. Espere 1 minuto. O Ciclope pensa que você é. Sim. Resmungou Grover. Ele pensa que sou uma dama Ciclope, e quer se casar comigo. Em circunstâncias diferentes, eu teria explodido numa gargalhada, mas a voz de Grover era muito séria. Ele estava tremendo de medo. Eu vou salvá-lo, prometi. Onde você está? No mar de monstros, é claro. Mar de quê? Já disse. Não sei exatamente onde fica. Olhe, Percy. Ah, eu sinto muito por isso, mas essa conexão empática, bem, eu não tive escolha. Nossas emoções estão ligadas agora. Se eu morrer, nem me diga. Eu morro também. Ah, bem, talvez não. Você pode viver por anos em estado vegetativo. Mas, seria muito melhor se você me tirasse daqui. Docinho. Berrou o monstro. É hora do jantar. Ai, que delícia, carne de carneiro. Grover choramingou. Preciso ir, venha depressa. Espere. Você disse que aquilo estava aí. Aquilo o quê? Mas a voz de Grover já ficava mais fraca. Bons sonhos. Não me deixe morrer. O sonho se apagou, e acordei assustado. Era o começo da manhã. Tyson estava me olhando, seu único olho castanho cheio de preocupação. Você está bem? Perguntou. A voz me deu um calafrio na espinha, pois era exatamente como a do monstro que eu ouvirá em meu sonho. A manhã da corrida estava quente e úmida. A névoa estava baixa sobre a terra, como vapor de sauna. Milhões de pássaros se empoleiravam nas árvores, gordos pombos cinza e brancos, só que eles não arrulhavam como pombos comuns. Soltavam aqueles desagradáveis guinchos metálicos que me lembravam radar de submarino. A pista da corrida fora construída em um campo gramado entre a linha de arco e flecha e os bosques. O chalé de festa usou os touros de bronze, completamente domesticados depois que as cabeças foram esmagadas, para preparar uma pista oval em questão de minutos.
Havia fileiras de degraus de pedra para os espectadores, Tântalo, os sátiros, algumas dríades e todos os campistas que não estavam participando. O Sr. D não apareceu. Ele nunca acordava antes das 10 horas. Certo. Anunciou Tântalo quando as equipes começaram a se reunir. Uma náiade levará para ele um grande prato de doces, e enquanto Tântalo falava, sua mão direita perseguia uma bomba de chocolate pela mesa do juiz. Vocês todos conhecem as regras. Uma pista de 400 metros. 2 voltas para vencer. 2 cavalos por biga. Cada equipe será composta de um auriga e um lutador. São permitidas armas. Esperem por truques sujos. Mas tentem não matar ninguém. Tântalo sorriu para nós como se todos fôssemos crianças travessas. Qualquer morte resultará em punição severa. Sem guloseimas junto à fogueira por uma semana. Agora, preparem suas carruagens. Beckendorf liderou a equipe de Hefesto até a pista. Eles tinham uma biga toda de bronze e ferro, inclusive os cavalos, que eram automatos mágicos, como os touros da Cólquida da história dos Argonautas. Não tinha dúvidas de que a carruagem deles tinha todos os tipos de armadilhas mecânicas, e itens mais sofisticados que os de uma Super Maserati. A biga de Ares era vermelho sangue, puxada por 2 medonhos esqueletos de cavalo. Clarice embarcou com um feixe de lanças, clavas, bolas de pregos e outros brinquedos detestáveis. A de Apolo era elegante e graciosa, inteiramente dourada, puxada por 2 belos cavalos baios. Seu lutador estava armado com um arco, embora tivesse prometido não disparar flechas comuns, com ponta, contra os aurigas oponentes. A de Hermes era verde e tinha aparência de um pouco velha, como se não saísse da garagem havia anos. Não parecia nada especial, mas era conduzida pelos irmãos Sol, e estremeci só de pensar nos truques sujos que eles haviam armado. Restavam 2 carruagens, em uma, conduzida por Annabeth, e outra, por mim. Antes do começo da corrida, tentei me aproximar de Annabeth e lhe contar meu sonho. Ela se animou quando mencionei Grover, mas quando mencionei o que lhe dissera, ela ficou distante outra vez, desconfiada. Você está tentando me distrair, concluiu. O quê? Não, não estou. Ora! Como se Grover, por mero acaso, tivesse tropeçado na única coisa que poderia salvar o acampamento. O que você quer dizer? Ela revirou os olhos. Volte para sua biga, Percy. Eu não estou inventando isso. Ele está em perigo, Annabeth. Ela hesitou. Pude perceber que tentava decidir se devia ou não confiar em mim. A despeito das brigas ocasionais, passamos por muita coisa juntos, e eu sabia que ela jamais desejaria que algo de ruim acontecesse a Grover. Percy, uma conexão empática é muito difícil de ser feita. Quer dizer, é mais provável que você estivesse mesmo sonhando. O oráculo, disse eu. Podíamos consultar o oráculo. Annabeth franziu a testa. No último verão, antes de minha missão, eu visitará o estranho espírito que morava no sótão da casa grande, e ele me fizera uma profecia que se realizará de um modo que eu jamais imaginaria. A experiência tinha me aterrorizado por meses. Annabeth sabia que eu nunca sugeriria voltar lá se não estivesse falando realmente a sério. Antes que ela pudesse responder, a trombeta de concha soou. Aurigas! Bradou Tântalo. Aos seus lugares! Conversamos mais tarde, disse Annabeth. Depois que eu vencer. Enquanto eu caminhava de volta para a biga, notei que havia mais pombos nas árvores, guinchando como loucos, fazendo a floresta inteira farfalhar. Ninguém mais parecia estar prestando muita atenção, mas eles me deixavam nervoso. Os bicos cintilavam de modo estranho. Os olhos pareciam mais brilhantes que os de pássaros comuns. Tyson estava tendo problemas em controlar nossos cavalos. Precisei conversar com eles por um bom tempo até se acalmarem. Ele é um monstro, senhor, eles se queixaram para mim. Ele é um filho de Poseidon, disse a eles. Assim como também, assim como eu. Não, eles insistiram. Monstro. Comedor de cavalos. Não confiamos. Eu lhes darei torrões de açúcar no final da corrida, falei. Torrões de açúcar? Torrões de açúcar muito grandes. E maçãs. Eu tinha falado das maçãs? Por fim, concordaram em deixar que eu os atrelasse. Agora, se você nunca viu uma biga grega, ela é construída para ser veloz, não para conforto e segurança. É basicamente um cesto de madeira, aberto atrás, montado sobre um eixo entre 2 rodas. Quem conduz fica em pé o tempo todo,
e a gente sente cada solavanco da estrada. É feita com uma madeira tão leve que se você perder o controle nas curvas fechadas em uma extremidade ou outra da pista provavelmente vai capotar, esmigalhando tanto a carruagem como a si mesmo. Tem mais adrenalina que andar de skate. Segurei as rédeas e manobrei para a linha de partida. Entreguei a Tyson uma vara de 3 metros e disse a ele que sua função seria empurrar para longe as outras bigas se elas chegassem perto demais, e desviar qualquer coisa que tentassem atirar em nós. Sem bater nos pôneis com o pau, insistiu ele. Certo, concordei. Nem nas pessoas, se você puder evitar. Vamos jogar limpo. Apenas afaste as distrações e deixe que eu me concentre em conduzir. Vamos vencer. Ele alardeou. A gente ia perder feio, pensei comigo mesmo, mas eu tinha de tentar. Queria mostrar aos outros, bem, não sabia o que, exatamente. Que Tyson não era um cara assim tão mau. Que eu não estava envergonhado de ser visto com ele em público. Que eles não tinham me ofendido com todas as suas piadas e provocações. Quando as carruagens se alinharam, mais pombos de olhos brilhantes se juntaram nos bosques. Guinchavam tão alto que os campistas na arquibancada estavam começando a reparar, olhando nervosos para as árvores, que tremiam sob o peso dos pássaros. Tântalo não parecia preocupado, mas teve de falar mais alto para ser ouvido. Aurigas! Bradou ele. Tomem suas posições. Ele ergueu a mão e o sinal de partida desceu. As carruagens dispararam, fazendo barulho. Cascos ressoaram contra o pó. A multidão vibrou. Quase imediatamente se ouviu um alto e desagradável crack. Olhei para trás a tempo de ver a biga de Apolo virar de repente. Hermes colidira com ela, talvez por engano, talvez não. A equipe de Hermes, Travis e Connor, riu da boa sorte, mas não por muito tempo. Os cavalos de Apolo chocaram-se contra os dela, e a biga de Hermes também virou, deixando uma pilha de madeira quebrada e 4 cavalos empinando na poeira. 2 carruagens eliminadas nos primeiros 6 metros. Adorei o esporte. Voltei a prestar atenção à minha frente. Nosso tempo era bom, estávamos na frente de Ares, mas a vantagem da biga de Annabeth era muito grande. Ela já estava contornando a primeira coluna, seu lanceiro com um sorriso arreganhado, acenando para nós e gritando. Até mais! A carruagem de Hefesto também começava a nos alcançar. Beckendor apertou um botão e um painel se abriu na lateral da sua carruagem. Desculpe-me, Percy! Gritou ele. 3 conjuntos de bolas e correntes foram atirados diretamente para nossas rodas. Teriam nos destroçado por completo se Tyson não as tivesse desviado para o lado com um movimento rápido de sua vara. Ele deu um bom empurrão na biga de Hefesto, que saiu deslizando de lado enquanto seguíamos em frente. Bom trabalho, Tyson! Gritei. Passarinhos! Gritou. O quê? Estávamos em tal disparada que era difícil ouvir ou ver alguma coisa, mas Tyson apontou para os bosques, e viu o que o preocupava. Os pombos tinham saído das árvores. Estavam voando em espiral como um enorme tornado, em direção à pista. E daí, disse para mim mesmo. São apenas pombos. Tentei me concentrar na corrida. Completamos nossa primeira volta, as rodas rangendo embaixo de nós, a biga ameaçando tombar, mas agora estávamos a apenas 3 metros de Annabeth. Se ao menos pudesse chegar um pouco mais perto, Tyson poderia usar sua vara. O guerreiro de Annabeth não estava mais sorrindo. Puxou um dardo de sua coleção e mirou em mim. Estava prestes a lançá-lo quando ouvimos os gritos. Os pombos estavam se aglomerando, milhares deles mergulhando sobre os espectadores na arquibancada, atacando as outras bigas. Beckendor estava cercado. Seu guerreiro tentou espantar os pássaros a pauladas, mas não conseguia enxergar nada. A biga deu uma guinada e saiu rasgando um caminho no meio dos campos de morangos, os cavalos mecânicos soltando vapor. Na carruagem de Ares, Clarice gritou uma ordem para seu guerreiro, que rapidamente jogou uma tela de camuflagem por cima de seu cesto. Os pássaros enxamearam em volta dela, bicando e arranhando as mãos do guerreiro enquanto ele tentava segurar a rede no alto, mas Clarice apenas trincou os dentes e continuou guiando. Seus cavalos esqueléticos pareciam imunes à distração. Os pombos bicavam inutilmente as órbitas vazias e voavam por entre suas costelas, mas os corcéis continuavam correndo. Os espectadores não tiveram tanta sorte. Os pássaros atacavam qualquer pedaço de carne exposta, levando todos ao pânico. Agora que os pássaros estavam mais perto, ficou claro que não eram pombos normais. Seus olhos eram pequenos, brilhantes e perversos.
Os bicos eram de bronze e, a julgar pelos gritos dos campistas, deviam ser afiados como navalhas. Pássaros de Estínfalha! Gritou Annabeth. Ela reduziu a velocidade e emparelhou sua biga com a minha. Vão descarnar todo mundo até os ossos se não os espantarmos. Tyson, disse eu, meia volta. Pegamos o caminho errado? Perguntou ele. Sempre, resmunguei, mas manobrei a biga na direção da arquibancada. Annabeth seguia bem ao meu lado. Ela gritou. Heróis, às armas! Mas eu não tinha certeza se alguém poderia ouvi-la, com os guinchos dos pássaros e todo aquele caos. Segurei as rédeas com uma das mãos e consegui empunhar contra a corrente, enquanto uma onda de pássaros mergulhava sobre meu rosto, os bicos metálicos batendo. Golpeei-os no ar, e eles explodiram em pó e penas, mas ainda restavam milhões deles. Um me pegou no traseiro, e quase pulei para fora da biga. Annabeth não estava com muito mais sorte. Quanto mais perto chegávamos da arquibancada, mais compacta ficava a nuvem de pássaros. Alguns dos espectadores tentavam se defender. Os campistas de Atena gritavam por escudos. Os arqueiros do chalé de Apolo carregaram seus arcos e flechas, prontos para exterminar a ameaça, mas com tantos campistas misturados com os pássaros não era seguro disparar. São pássaros demais! Gritei para Annabeth. Como a gente se livra deles? Ela golpeou um pombo com a faca. Hércules usou barulho. Símbolos de bronze. Ele os espantou com o som mais horrível que conseguiu. Os olhos dela se arregalaram. Perse. A coleção de Quiron. Entendi imediatamente. Acha que vai funcionar? Ela entregou as rédeas ao guerreiro e pulou de sua biga para minha como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Para a casa grande. É nossa única chance. Clarice acabará de cruzar a linha de chegada, sem adversários, e parecia só então ter notado como era sério o problema dos pássaros. Quando viu que nos afastávamos, gritou. Vocês estão fugindo? A luta é aqui, seus covardes. Ela puxou a espada e investiu para a arquibancada. Fiz os cavalos galoparem. A biga passou com barulho pelos campos de morangos, atravessou a quadra de vôlei e parou bruscamente na frente da casa grande. Annabeth e eu corremos para dentro, disparando pelo corredor até o alojamento de Quiron. O aparelho de som ainda estava na mesa de cabeceira, e também seus CDs favoritos. Agarrei o mais repulsivo que pude encontrar, Annabeth agarrou o aparelho e corremos juntos de volta para fora. Na pista, as carruagens estavam em chamas. Campistas feridos corriam em todas as direções, com pássaros dilacerando-lhes as roupas e arrancando-lhes os cabelos, enquanto Tântalo perseguia doces do café da manhã em volta da arquibancada, gritando de vez em quando. Está tudo sob controle. Não se preocupem. Paramos a carruagem na linha de chegada. Annabeth preparou o som. Rezei para as pilhas não estarem fracas. Apertei o play, e o favorito de Quiron começou a tocar os maiores sucessos de Di Martin. De repente o ar se encheu com o som de violinos e de um bando de caras resmungando em italiano. Os pombos demoníacos enlouqueceram. Começaram a voar em círculos, colidindo uns com os outros como se quisessem explodir seus miolos. Depois, abandonaram de vez a pista e voaram para o céu em uma enorme onda escura. Agora! Bradou Annabeth. Arqueiros! Sem obstrução, a mira dos arqueiros de Apolo era infalível. A maioria conseguia disparar 5 ou 6 flechas de uma vez. Em minutos, o chão estava coalhado de pombos de bico de bronze mortos, e os sobreviventes eram um distante rastro de fumaça no horizonte. O acampamento estava a salvo, mas a devastação não era bonita de ver. A maioria das bigas tinha sido completamente destruída. Quase todos estavam feridos, sangrando com bicadas múltiplas dos pássaros. As meninas do chalé de Afrodite gritavam porque seus penteados tinham sido arruinados e suas roupas estavam sujas de cocô de pombo. Bravo! Disse Tântalo, mas não estava olhando para mim ou Annabeth. Temos nossa primeira vencedora! Ele foi até a linha de chegada e premiou com os louros dourados uma Clarice perplexa. Ele então se virou e sorriu para mim. E, agora, a punição para os desordeiros que tumultuaram a corrida. Capítulo 7. Na visão de Tântalo, os pássaros de Estínfalha estavam simplesmente na deles, nos bosques, e não teriam atacado se Annabeth, Tyson e eu não os tivéssemos perturbado ao conduzirmos mal nossas bigas.
Aquilo foi tão completamente injusto que mandei Tântalo ir perseguir um Donut, o que não contribuiu para melhorar seu estado de espírito. Ele nos condenou a prestar serviço na cozinha, lavar panelas e pratos a tarde inteira na cozinha subterrânea com as arpias da limpeza. As arpias lavavam com lava, em vez de água, para obter aquele brilho extra-limpo e matar 99,9% de todos os germes. Portanto, Annabeth e eu tivemos de usar luvas e aventais de asbesto. Tyson não se importou. Mergulhou as mãos sem proteção e começou a esfregar, mas Annabeth e eu tivemos de sofrer durante horas de trabalho quente e perigoso, especialmente porque havia toneladas de pratos extras. Tântalo ordenara um banquete especial para celebrar a vitória da carruagem de Clarice, uma refeição completa, incluindo pássaros da morte de chinfalha fritos à moda caipira. A única coisa boa no nosso castigo foi ter proporcionado a Annabeth e a mim um inimigo comum e muito tempo para conversar. Depois de ouvir novamente meu sonho com Grover, ela pareceu começar a acreditar. Se ele encontrou mesmo aquilo, murmurou ela, e se nós pudermos resgatar? Espere aí, disse eu. Você age como se aquilo, ou o que quer que Grover tenha encontrado, fosse a única coisa do mundo capaz de salvar o acampamento. O que é aquilo? Vou lhe dar uma dica. O que você consegue quando arranca a pele de um carneiro? Ficar todo sujo? Ela suspirou. Um velocino. A pele do carneiro se chama velocino. E se por acaso o carneiro tem lã de ouro? O velocino de ouro. Você está falando sério? Annabeth jogou um prato cheio de ossos de pássaro da morte na lava. Percy, está lembrado das Irmãs Cinzentas? Elas disseram que sabiam onde estava aquilo que você procura. E mencionaram Jazão. 3.000 anos atrás, elas disseram a ele como encontrar o velocino de ouro. Conhece a história de Jazão e dos Argonautas? Sim, falei. Aquele filme antigo com os esqueletos de barro. Annabeth revirou os olhos. Ah, meus deuses, Percy. Você não tem jeito mesmo. O quê? Perguntei. Apenas ouça. A verdadeira história do Velocino, havia aqueles dois filhos de Zeus, Cadmo e Europa, certo? Eles estavam para ser oferecidos como sacrifício humano quando imploraram a Zeus que os salvasse. Então Zeus enviou aquele carneiro voador mágico com sua lã de ouro, que os recolheu na Grécia e os transportou até Cólquida, na Ásia Menor. Bem, na verdade ele transportou Cadmo. Europa caiu e morreu no caminho, mas isso não é importante. Provavelmente foi importante para ela. A questão é que, quando Cadmo chegou a Cólquida, sacrificou o carneiro de ouro aos deuses e pendurou o Velocino em uma árvore no meio do reino. O Velocino levou prosperidade à terra. Os animais pararam de adoecer. As plantas cresceram melhor. Os lavradores tiveram colheitas fartas. Nunca havia o castigo das pragas. É por isso que Jazão queria o Velocino. Ele é capaz de revitalizar qualquer terra onde for colocado. Cura doenças, fortalece a natureza, limpa a poluição. Poderia curar a árvore de Thalia. Annabeth assentiu. E deixar as fronteiras do acampamento meio-sangue muito mais fortes. Mas, Percy, o Velocino está desaparecido há séculos. Toneladas de heróis já buscaram por ele e não tiveram sorte. Mas Grover o encontrou, falei. Ele saiu à procura de Pan e encontrou o Velocino em vez disso, porque ambos irradiam uma natureza mágica. Faz sentido, Annabeth. Podemos salvá-lo e salvar o acampamento ao mesmo tempo. É perfeito. Annabeth hesitou. Um pouco perfeito demais, não acha? E se for uma armadilha? Lembrei-me do último verão, quando Cronos manobrou nossa missão. Ele quase nos enrolou, e íamos ajudá-lo a começar uma guerra que teria destruído a civilização ocidental. Que escolha temos? Perguntei. Você vai me ajudar a salvar Grover ou não? Ela deu uma olhada para Tyson, que perderá o interesse na conversa e estava alegremente fazendo barcos de brinquedo com copos e colheres na lava. Percy, disse ela em voz baixa, vamos ter de lutar contra um ciclope. Polifemo, o pior deles. E só existe um lugar onde pode estar a ilha dele. O Mar de Monstros. Onde fica isso? Ela me olhou como se pensasse que eu estava me fazendo de bobo. O Mar de Monstros. O mesmo mar onde Ulisses navegou, e também Jazão, Enéas e todos os outros. Você quer dizer o Mediterrâneo? Não. Bem, sim, mas não. Mais uma resposta direta. Obrigado. Veja, Percy,
o Mar de Monstros é o mar que todos os heróis atravessam em suas aventuras. Costumava ficar no Mediterrâneo, sim. Mas, como tudo mais, muda de lugar quando muda o centro de poder do Ocidente. Como o Monte Olimpo no alto do edifício Empire State, disse eu. E o Hades embaixo de Los Angeles. Certo. Mas um mar inteiro de monstros, como você poderia esconder algo assim? Os mortais não teriam notado coisas estranhas acontecendo e tipo, navios sendo devorados e coisas do gênero? É claro que eles notam. Não entendem, mas sabem que algo é estranho naquela parte do oceano. O Mar de Monstros agora fica na costa leste dos Estados Unidos, logo a noroeste da Flórida. Os mortais até têm um nome para ele. O Triângulo das Bermudas? Exatamente. Deixei aquilo amadurecer na minha cabeça. Acho que não era mais estranho do que as outras coisas que tinha aprendido desde que fora para o acampamento meio-sangue. Certo, ou então pelo menos sabemos onde procurar. Ainda assim, é uma área enorme, Percy. Procurar uma ilha minúscula em águas infestadas por monstros. Ei, sou filho do Deus do Mar. É o meu território. Não pode ser tão difícil. Annabeth juntou as sobrancelhas. Vamos precisar falar com Tântalo, conseguir aprovação para uma missão. Ele vai dizer não. Não se contarmos hoje à noite junto à fogueira, na frente de todo mundo. O acampamento inteiro irá ouvir. Vão pressioná-lo. Ele não vai poder recusar. Talvez. Um pouquinho de esperança surgiu na voz de Annabeth. É melhor terminarmos com esses pratos. Passe o pulverizador de lava, por favor. Naquela noite, junto à fogueira, o chalé de Apolo liderou a cantoria. Eles tentaram melhorar o humor de todos, mas não foi fácil depois do ataque dos pássaros naquela tarde. Sentamo-nos em um semicírculo de degraus de pedra, cantando sem entusiasmo e observando a fogueira arder, enquanto os caras de Apolo tocavam seus violões e tangiam suas liras. Cantamos todas as canções tradicionais do acampamento, e nas margens do Egeu, eu sou meu próprio tatatatataravô, esta terra é a terra de Minos. A fogueira era encantada, e assim, quanto mais alto se cantava, mais alto ela queimava, a cor e o calor variando de acordo com o humor do pessoal. Num dia bom, eu a vira subir a 6 metros, tão quente que todos os marshmallows que estavam mais perto explodiram em chamas. Naquela noite, o fogo chegou a apenas 1,5 metros de altura, quase morno, e as chamas tinham a cor de uma compressa de algodão. Dioniso foi embora cedo. Depois de aguentar algumas canções, resmungou que até mesmo jogar pinoche com Quiron era mais empolgante que aquilo. Então deu uma olhada desagradável para Tântalo e dirigiu-se de volta à casa grande. Quando a última canção acabou, Tântalo disse: Bem, isso foi adorável. Ele avançou com um marshmallow assado na ponta de um galho fino e tentou arrancá-lo, com muita naturalidade. Mas, antes que pudesse tocá-lo, o marshmallow saiu voando do galho. Tântalo tentou apanhá-lo no ar, mas o marshmallow cometeu suicídio, mergulhando nas chamas. Tântalo voltou-se para nós sorrindo friamente. Agora, então, alguns avisos sobre a programação de amanhã. Senhor, disse eu. O olho de Tântalo contraiu-se num espasmo. Nosso menino da cozinha tem algo a dizer? Alguns dos campistas de Ares soltaram risadinhas, mas eu não pretendia deixar que ninguém me deixasse sem graça a ponto de me calar. Fiquei de pé e olhei para Annabeth. Graças aos deuses, ela se levantou comigo. Eu disse: Temos uma ideia para salvar o acampamento. Silêncio mortal. Mas pude perceber que ganhará a atenção de todos, porque a fogueira chamejou em amarelo vivo. É mesmo? Disse Tântalo, agradavelmente. Bem, se tiver algo a ver com bigas. O velocino de ouro, disse eu. Sabemos onde ele está. As chamas arderam em cor laranja. Antes que Tântalo pudesse me impedir, despejei meu sonho com Grover e a ilha de Polifemo. Annabeth interveio e lembrou a todos o que o velocino poderia fazer. Pareceu mais convincente vindo dela. O velocino pode salvar o acampamento, concluiu. Tenho certeza disso. Bobagem, bobagem, disse Tântalo. Não precisamos ser salvos. Todos o olharam fixamente, até que ele começou a parecer constrangido. Além disso, acrescentou depressa, e o mar de monstros? Dificilmente se poderia dizer que esse é um local exato. Vocês não saberiam nem onde procurar. Sim, eu saberia, falei. Annabeth se inclinou para mim e sussurrou. Jura? Assenti,
Por que Annabeth refrescara algo na minha memória quando me lembrou da viagem de táxi com as Irmãs Cinzentas? Naquela ocasião, a informação que elas me deram não fez sentido. Mas agora... 30, 31, 75, 12, disse eu. Ah, legal. Disse Tântalo. Obrigado por compartilhar esses números sem sentido. São coordenadas de navegação. Latitude e longitude. Aprendi isso em estudos sociais. Até Annabeth pareceu impressionada. 30 graus, 31 minutos norte, 75 graus, 12 minutos oeste. Ele está certo. As Irmãs Cinzentas nos deram essas coordenadas. Deve ser algum lugar do Atlântico, além da costa da Flórida. O Mar de Monstros. Precisamos de uma missão. Esperem só um minuto, disse Tântalo. Mas os campistas embarcaram no coro. Precisamos de uma missão. Precisamos de uma missão. As chamas se ergueram mais alto. Isso não é necessário. Insistiu Tântalo. Precisamos de uma missão. Precisamos de uma missão. Ótimo! Gritou Tântalo, os olhos inflamados de raiva. Vocês, moleques, querem que eu lhes atribua uma missão? Sim. Muito bem, concordou. Vou autorizar um campeão a empreender essa perigosa jornada, resgatar o Velocino de ouro e trazê-lo para o acampamento. Ou morrer tentando. Meu coração se encheu de empolgação. Eu não ia deixar que Tântalo me assustasse. Aquilo era o que eu precisava fazer. Iria salvar Grover e o acampamento. Nada iria me deter. Vou permitir que nosso campeão consulte o oráculo. Anunciou Tântalo. E escolha 2 companheiros para a jornada. E acho que a escolha do campeão é óbvia. Tântalo olhou para mim e Annabeth como se quisesse nos esfolar vivos. O campeão deverá ser alguém que conquistou o respeito do acampamento, alguém que provou ser capaz nas corridas de bigas, e corajoso na defesa do acampamento. Você deverá liderar a missão. Clarice. O fogo tremeluziu em 1000 cores diferentes. O chalé de Ares começou a bater os pés e a aplaudir. Clarice. Clarice. Clarice levantou-se, parecendo atordoada. Então engoliu em seco, e seu peito se inflou de orgulho. Eu aceito a missão. Espere. Gritei. Grover é meu amigo. O sonho veio para mim. Sente-se. Gritou um dos campistas de Ares. Você teve sua chance no último verão. Sim, ele só quer ser o centro das atenções outra vez. Disse outro. Clarice olhou furiosamente para mim. Aceito a missão. Repetiu ela. Eu, Clarice, filha de Ares, vou salvar o acampamento. Os campistas de Ares aplaudiram ainda mais. Annabeth protestou, e os outros campistas de Atenas se juntaram a ela. Todos começaram a tomar partido, gritando e discutindo, e atirando marshmallows. Pensei que aquilo fosse se transformar em uma completa guerra de guloseimas, até que Tântalo gritou. Silêncio, moleques! Seu tom impressionou até a mim. Sentem-se. Ordenou. E vou lhes contar uma história de fantasma. Eu não sabia o que ele estava pretendendo, mas todos voltamos, indecisos, aos nossos lugares. A aura malévola que se irradiava de Tântalo era tão forte quanto a de qualquer monstro que eu já enfrentará. Era uma vez um rei mortal amado pelos deuses. Tântalo pôs a mão no peito, e eu tive a sensação de que falava de si mesmo. Esse rei, disse, tinha permissão até para se banquetear no Monte Olimpo. Mas, quando tentou levar um pouco de néctar e ambrosia para a terra, para descobrir a receita em apenas uma pequena quentinha, vejam só, os deuses o puniram. Eles o baniram de seus salões para sempre. Sua própria gente zombou dele. Seus filhos o repreenderam. Sim, campistas, ele tinha filhos horríveis. Filhos ou iguaizinhos, e a vocês. Ele apontou um dedo torto para diversas pessoas da plateia, inclusive eu. Sabem o que ele fez com os filhos ingratos? Perguntou Tântalo suavemente. Sabem como ele retribuiu aos deuses sua punição cruel? Convidou os olimpianos para um banquete em seu palácio, só para mostrar que não havia rancor. Ninguém reparou que seus filhos não estavam presentes. E quando ele serviu o jantar aos deuses, meus caros campistas, vocês podem adivinhar o que havia no cozido? Ninguém ousou responder.
A luz do fogo brilhou em azul profundo, refletindo-se de modo maligno no rosto deformado de Tântalo. Ah! Os deuses o castigaram na vida após a morte, coachou Tântalo. Eles fizeram isso, se fizeram. Mas ele teve seu momento de satisfação, não teve? Os filhos nunca mais lhe responderam nem questionaram sua autoridade. E vocês sabem o que mais? Disse que o espírito do rei agora reside exatamente neste acampamento, aguardando uma oportunidade de se vingar das crianças ingratas e rebeldes. E agora, mais alguma reclamação antes que mandemos Clarice em sua missão? Silêncio. Tântalo acenou com a cabeça para Clarice. O oráculo, querida. Vá em frente. Ela mudou de posição, constrangida, como se mesmo ela não quisesse a glória ao preço de ser a queridinha de Tântalo. Senhor. Vá. Rosnou ele. Ela fez uma reverência desajeitada e correu para a casa grande. E quanto a você, Percy Jackson? Perguntou Tântalo. Mais algum comentário do nosso lavador de pratos? Não falei nada. Não ia lhe dar o prazer de me castigar de novo. Bom, disse Tântalo. E deixe-me lembrar a todos, e ninguém parte deste acampamento sem minha permissão. Qualquer um que tentar, se sobreviver à tentativa, será expulso para sempre. Mas as coisas não chegarão a esse ponto. As arpias irão reforçar o toque de recolher de agora em diante, e elas estão sempre com fome. Boa noite, queridos campistas. Durmam bem. Com o aceno de Tântalo, o fogo se extinguiu, e os campistas seguiram devagar para seus chalés, no escuro. Eu não conseguia explicar a situação a Tyson. Ele sabia que eu estava triste. Sabia que eu queria sair numa viagem e que Tântalo não me deixava. Você vai de qualquer jeito? Perguntou ele. Não sei, admiti. Seria difícil. Muito difícil. Eu vou ajudar. Não. Não poderia lhe pedir isso, grandão. É perigoso demais. Tyson baixou o olhar para os pedaços de metal que estava montando no colo, molas e engrenagens, e pequenos arames. Beckendor lhe dera algumas ferramentas e peças sobressalentes, e agora Tyson passava todas as noites trabalhando, embora eu não soubesse muito bem como suas mãos enormes conseguiam manejar pecinhas tão delicadas. O que está construindo? Perguntei. Tyson não respondeu. Em vez disso, fez um som lamuriento no fundo da garganta. Annabeth não gosta dos ciclopes. Você não me quer por perto? Não é isso, falei sem muito entusiasmo. Annabeth gosta de você. De verdade. Ele tinha lágrimas no canto do olho. Lembrei que Grover, como todos os sátiros, podia ler as emoções humanas. Fiquei pensando se os ciclopes não teriam o mesmo domingo. Tyson enrolou seu projeto em um oleado. Deitou-se na cama e abraçou sua trouxa como se fosse um ursinho de pelúcia. Quando se virou para a parede, pude ver as estranhas cicatrizes em suas costas, como se alguém tivesse passado um arado por cima dele, com um trator. Me perguntei pela milionésima vez como teria se machucado. Papai sempre se preocupou comigo, fungou ele. Agora, acho que ele foi malvado em ter um menino ciclope. Eu não devia ter nascido. Não fale assim. Poseidon reclamou, não foi? Então, ele deve se preocupar com você, ou muito. Minha voz sumiu quando pensei em todos aqueles anos em que Tyson viverá nas ruas de Nova York, em uma caixa de geladeira de papelão. Como Tyson podia pensar que Poseidon se preocupava com ele? Que tipo de pai é esse que deixa aquilo acontecer com o filho, mesmo que ele seja um monstro? Tyson, o acampamento será um bom lar para você. Os outros vão se acostumar com você. Eu prometo. Tyson suspirou. Esperei que dissesse alguma coisa. Então me dei conta de que ele já estava dormindo. Deitei-me em minha cama e tentei fechar os olhos, mas não consegui. Estava com medo de ter outro sonho com Grover. Se a conexão empática fosse real, ou se algo acontecesse com Grover, será que eu ia acordar? A lua cheia brilhava pela janela. O som das ondas rugia na distância. Eu podia sentir o cheiro morno dos campos de morangos, e ouvir os risos das dríades perseguindo corujas pela floresta. Mas algo parecia errado naquela noite, a doença da árvore de Thalia, se espalhando pelo vale. Será que Clarice poderia salvar a colina meio-sangue? Pensei que seria mais fácil eu ganhar de Tântalo um prêmio de melhor campista. Levantei-me e me vesti.
Peguei uma toalha de praia e uma embalagem de 6 Coca-Colas embaixo da cama. As cocas eram contra as regras. Não eram permitidos lanches ou bebidas de fora do acampamento, mas se a gente falasse com o cara certo no chalé de Hermes e lhe pagasse alguns dracmas de ouro, ele podia contrabandear quase tudo da loja de conveniência mais próxima. Dar uma fugida depois do toque de recolher também era contra as regras. Se fosse pego, estaria numa encrenca enorme, ou seria comido pelas arpias. Mas eu queria ver o oceano. Sempre me sentia melhor ali. Meus pensamentos ficavam mais claros. Saí do chalé e fui em direção à praia. Estendi a toalha perto do mar e abri uma coca. Por alguma razão, o açúcar e a cafeína sempre acalmavam meu cérebro hiperativo. Tentei decidir o que fazer para salvar o acampamento, mas não me ocorreu nada. Desejei que Poseidon falasse comigo, que me desse um conselho ou o que fosse. O céu estava claro e estrelado. Eu estava conferindo as constelações que Annabeth me ensinara, Sagitário, Hércules, Coroa Boreal, quando alguém disse: "Lindas, não são?" Quase cuspi o refrigerante. Em pé, bem ao meu lado, havia um cara de short de corrida de nylon e camiseta da Maratona de Nova York. Era magro, estava em boa forma, com cabelo grisalho e um sorriso zombeteiro. Parecia meio familiar, mas não consegui imaginar por quê. Meu primeiro pensamento foi que ele devia estar dando sua corrida da meia-noite na praia e fora parar dentro dos limites do acampamento. Isso não era para acontecer. Mortais comuns não podiam entrar no vale. Mas, talvez, com o enfraquecimento da magia da árvore, ele tivesse conseguido se infiltrar. Mas no meio da noite? E ali não havia nada a não ser terras de fazendas e reservas estaduais. De onde aquele cara poderia ter saído? Posso acompanhá-lo? Perguntou ele. Há eras que eu não me sento. Bem, eu sei, um cara estranho no meio da noite. Pelo bom senso, eu deveria ter saído correndo e gritando por socorro, etc. Mas o cara agiu de modo tão calmo em relação a tudo que achei difícil ficar com medo. Eu disse: "Ah, claro." Ele sorriu. Sua hospitalidade é louvável. "Ah, e Coca-Cola?" "Posso?" Ele se sentou na outra ponta da toalha, abriu um refrigerante e deu um gole. "Ah! É exatamente o de que eu precisava." Paz e sossego, hein? Um telefone celular tocou no bolso dele. O corredor suspirou. Puxou o telefone e meus olhos se arregalaram, porque aquilo brilhava com uma luz azulada. Quando ele puxou a antena, duas criaturas começaram a se contorcer em volta dela, cobras verdes, não maiores do que minhocas. O corredor pareceu nem notar. Conferiu o visor e praguejou: "Vou ter de atender." Só um segundo. Então, ao telefone, inalou. Ele escutou. As mini-cobras se contorciam para cima e para baixo na antena bem ao lado do ouvido dele. "Sim," disse o corredor. "Escute, o eu sei, mas não me importa se ele está acorrentado a uma rocha com abutres bicando seu fígado, se ele não tem um número de protocolo, não podemos localizar seu pacote. Um presente para a humanidade, grande. Tem ideia de quantos desses nós entregamos?" "Ah, deixe para lá." "Escute, mande-o falar com Ares, no atendimento ao cliente." "Preciso desligar." Ele desligou. "Desculpe-me. O negócio de expresso noturno está em alta." "Mas como eu ia dizendo, você tem cobras no seu telefone." "O quê?" "Ah. Elas não mordem." "Digam olá, George e Marta." "Olá, George e Marta", disse uma voz masculina estridente dentro da minha cabeça. "Não seja sarcástico", disse uma voz feminina. "Por que não?", perguntou George. "Sou eu que faço todo o trabalho de verdade." "Ora, não vamos começar com isso outra vez." O corredor enfiou o telefone de volta no bolso. "Agora, onde estávamos?" "Ah, sim. Paz e sossego." Ele cruzou os pés e olhou para as estrelas. "Faz tanto tempo desde que consegui relaxar pela última vez. Desde o telégrafo é só, em correr, correr, correr." "Você tem uma constelação favorita, Percy?" Eu ainda estava meio intrigado com as cobrinhas verdes que ele enfiara no bolso do short, mas disse: "Ah, eu gosto de Hércules." "Por quê?" "Bem, porque ele tinha um azar desgraçado. Pior ainda que o meu. Faz eu me sentir melhor." O corredor riu.
Não é porque ele era forte, famoso e tudo isso? Não. Você é um jovem interessante. Então, e agora? Entendi imediatamente o que ele estava perguntando. O que eu pretendia fazer a respeito do Velocino? Antes que pudesse responder, a voz abafada de Marta, a cobra, veio do bolso dele. Estou com Deméter na linha 2. Agora não, disse o corredor. Diga a ela para deixar uma mensagem. Ela não vai gostar disso. Na última vez em que você a dispensou, todas as flores da divisão de entregas florais murcharam. Diga-lhe apenas que estou em uma reunião. O corredor revirou os olhos. Desculpe de novo, Percy. Você estava dizendo... Ah, quem é você, exatamente? Ainda não adivinhou, um menino esperto como você? Mostre a ele, implorou Marta. Não fico do tamanho normal há meses. Não dê ouvidos a ela, disse George. Ela só quer se mostrar. O homem pegou o telefone de novo. Forma original, por favor. O telefone luziu em azul brilhante. Alongou-se até virar um bastão com 1 metro de comprimento e asas de pombos brotando no topo. George e Marta, agora cobras verdes de tamanho real, estavam enrolados no meio. Era um caduceu, o símbolo do chalé 11. Senti um aperto na garganta. Percebi quem o corredor me lembrava, com suas feições de elfo, o brilho travesso nos olhos. Você é o pai de Luke, falei. Hermes. O deus fez um muxoxo. Fincou o caduceu na areia como se fosse um cabo de guarda-sol. Pai de Luke. Normalmente não é esse o modo como as pessoas costumam me apresentar. Deus dos ladrões, sim. Deus dos mensageiros e dos viajantes, se quiserem ser gentis. Deus dos ladrões funciona, disse George. Ah! Não ligue para George. Marta vibrou a língua para mim. Ele só está azedo porque Hermes gosta mais de mim. Não gosta. Gosta sim. Comportem-se, vocês dois, advertiu Hermes, ou vou transformá-los de novo em um telefone e pôr no vibracol. Agora, Percy, você ainda não respondeu à minha pergunta. O que pretende fazer com respeito à missão? Eu não tenho permissão para ir. Não, de fato não. Isso vai detê-lo? Eu quero ir, preciso salvar Grover. Hermes sorriu. Certa vez conheci um menino. Ah, de longe mais jovem que você. Apenas um bebê, na verdade. Lá vamos nós de novo, disse George. Sempre falando de si mesmo. Quieto, disparou Marta. Quer ser posto no vibracol? Hermes os ignorou. Uma noite, quando a mãe do menino não estava olhando, ele se esgueirou para fora da caverna e roubou algumas cabeças de gado que pertenciam a Apolo. Ele foi explodido em pedacinhos? Perguntei. Não. Na verdade, tudo acabou muito bem. Para compensar o roubo, o menino deu a Apolo um instrumento que inventara em uma lira. Apolo ficou tão encantado com a música que se esqueceu da raiva. Então, qual é a moral? A moral? Perguntou Hermes. Céus, você age como se fosse uma fábula. É uma história verdadeira. A verdade tem moral? Ah! Que tal, roubar nem sempre é ruim? Não acho que minha mãe fosse gostar disso. Ratos são deliciosos, comentou George. O que isso tem a ver com a história? Perguntou Marta. Nada, disse George. Mas eu estou com fome. Já sei, disse Hermes. Os jovens nem sempre fazem o que lhes mandam, mas se conseguem se dar bem e fazer algo maravilhoso, às vezes escapam do castigo. Que tal? Você está dizendo que eu deveria ir de qualquer jeito, falei, mesmo sem permissão. Os olhos de Hermes brilharam. Marta, quer me passar o primeiro pacote, por favor? Marta abriu a boca e continuou a abri-la até o vão ficar do tamanho do meu braço. Expeliu um recipiente de inox, uma garrafa térmica de lancheira à moda antiga, com tampa de plástico preto. Era decorada com cenas da Grécia Antiga em vermelho e amarelo, um herói matando um leão, um herói levantando o Cérbero, o cão de 3 cabeças. É Hércules, disse eu. Mas como? Nunca questione um presente, repreendeu Hermes. Isto é um item de colecionador de Hércules arrebenta cabeças. Primeira temporada. Hércules arrebenta cabeças? Uma grande série, suspirou Hermes.
Da época em que a TV Festo não era só reality shows. É claro que valeria muito mais se eu tivesse a lancheira completa. Ou se ela não tivesse estado na boca de Marta, acrescentou George. Vou pegá-lo por isso. Marta começou a persegui-lo em volta do caduceu. Espere um minuto, falei. Isso é um presente? O primeiro de 2 presentes, disse Hermes. Vá em frente, pegue. Quase deixei a garrafa cair, porque estava fria de congelar de um lado e queimando de tão quente do outro. O mais esquisito era que, quando eu virava a garrafa, o lado que ficava de frente para o oceano, o norte, era sempre o lado frio. É uma bússola. Falei. Hermes pareceu surpreso. Muito engenhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas sua utilidade é muito mais radical de estampear e vai libertar os ventos dos 4 cantos da terra para despachá-lo mais depressa em seu caminho. Agora não. E, por favor, quando chegar o momento, desenrosque a tampa só um pouquinho. Os ventos são um pouco como eu, sempre inquietos. Se todos os 4 escaparem de uma vez, Mas tenho certeza de que você vai tomar cuidado. E agora, meu segundo presente. George? Ela está encostando em mim, reclamou George enquanto ele e Marta deslizavam em volta do bastão. Ela está sempre encostando em você, disse Hermes. Vocês estão entrelaçados. E se não pararem com isso vão acabar se dando um nó outra vez. As cobras pararam de brigar. George desconjuntou a mandíbula e tossiu um pequeno frasco de plástico cheio de pastilhas de vitaminas. Você está brincando, disse eu. Tem formato de minotauro? Hermes pegou o frasco e o chacoalhou. As de limão, sim. As de uva são fúrias, eu acho, ou seriam hidras? De um jeito ou de outro, essas são poderosas. Não tome uma delas a não ser que precise muito, muito mesmo. Como vou saber se preciso muito, muito mesmo? Você saberá, acredite. 9 vitaminas essenciais, minerais, aminoácidos e A. Tudo de que você precisa para se sentir você mesmo outra vez. Ele me jogou o frasco. Ah, obrigado, disse eu. Mas Sr. Hermes, por que está me ajudando? Ele me deu um sorriso melancólico. Talvez porque eu espere que você possa salvar muitas pessoas nessa missão, Percy. Não apenas seu amigo Grover. Olhei para ele. Você não quer dizer? Luke? Hermes não respondeu. Olhe, falei. Sr. Hermes, quer dizer, obrigado e tudo mais, mas você pode pegar de volta seus presentes. Luke não pode ser salvo. Mesmo que eu conseguisse encontrá-lo. Ele me disse que queria destruir o Olimpo pedra por pedra. Traiu todos os que conhecia. Ele odeia você, especialmente. Hermes olhou de modo contemplativo para as estrelas. Meu caro jovem primo, se há algo que aprendi ao longo das eras, é que você não pode desistir da sua família, não importa quanto se sinta tentado a isso. Não importa que eles o odeiem, o envergonhem ou simplesmente não apreciem seu gênio por ter inventado a internet. Você inventou a internet? Foi ideia minha, disse Marta. Ratos são deliciosos, disse George. Foi minha ideia. Falou Hermes. Quer dizer, a internet, não os ratos. Mas isso não vem ao caso. Percy, você entende o que estou dizendo sobre a família? Eu não tenho certeza. Um dia entenderá. Hermes levantou-se e sacudiu a areia das pernas. Enquanto isso, preciso ir andando. Você tem 60 chamadas para retornar, disse Marta. E 1038 e-mails, acrescentou George. Sem contar as ofertas para comprar ambrosia online com desconto. E você, Percy, disse Hermes, tem um prazo mais curto do que imagina para completar sua missão. Seus amigos devem estar chegando mais ou menos e agora. Ouvi a voz de Annabeth chamando meu nome das dunas. Tyson, também, estava gritando um pouco mais longe. Espero ter feito as malas para vocês direito, disse Hermes. Tenho certa experiência com viagens. Ele estalou os dedos e 3 sacos de viagem amarelos apareceram aos meus pés. À prova d'água, é claro. Se você pedir educadamente, seu pai é capaz de ajudá-los a chegar até o navio. Navio? Hermes apontou. É claro, em um grande navio de cruzeiro estava atravessando o estreito de Long Island, as luzes brancas e douradas brilhando na água escura. Espere, disse eu.
Não estou entendendo nada disso. Eu nem mesmo concordei em ir. Eu me decidiria nos próximos 5 minutos, se fosse você, aconselhou Hermes. É quando as arpias chegarão para comê-lo. Agora, boa noite, primo, e será que ouso dizer? Que os deuses o acompanhem. Ele abriu a mão e o caduceu voou para ela. Boa sorte, disse Marta. Traga para mim um rato, disse George. O caduceu se transformou no telefone celular e Hermes o enfiou no bolso. Ele saiu correndo pela praia. 20 passos depois, tremeluziu e desapareceu, deixando-me sozinho com uma garrafa térmica, um frasco de vitaminas e 5 minutos para tomar uma decisão muito difícil. Capítulo 8. Eu estava olhando para as ondas quando Annabeth e Tyson me acharam. O que está acontecendo? Perguntou ela. Ouvi você gritando por socorro. Eu também. Disse Tyson. Ouvi você gritar em coisas ruins estão atacando. Eu não chamei vocês, falei. Estou bem. Mas então quem? Annabeth notou os 3 sacos de viagem amarelos, depois a garrafa térmica e o frasco de vitaminas que eu estava segurando. Que? Ouçam bem. Não temos muito tempo. Contei-lhes minha conversa com Hermes. Quando terminei, pude ouvir guinchos à distância, a patrulha de arpias identificando nosso cheiro. Percy, disse Annabeth. Temos de partir na missão. Vamos ser expulsos, você sabe. Confie em mim, sou especialista em ser expulso. E daí? Se fracassarmos, não haverá nenhum acampamento para voltar. Sim, mas você prometeu a Kiron. Prometi que ia manter você afastado do perigo. Só posso fazer isso indo com você. Tyson pode ficar e contar a eles. Eu quero ir, disse Tyson. Não. A voz de Annabeth soou quase em pânico. Quer dizer? Vamos lá, Percy. Você sabe que é impossível. Outra vez me perguntei o porquê da antipatia dela pelos ciclopes. Havia alguma coisa que Annabeth não estava me contando. Ela e Tyson me olharam, esperando uma resposta. Enquanto isso, o navio de cruzeiro se afastava cada vez mais. A questão era que parte de mim não queria a companhia de Tyson. Eu passará os últimos 3 dias muito perto do cara, sendo ridicularizado pelos outros campistas e envergonhado 1 milhão de vezes por dia, constantemente lembrado de que éramos parentes. Precisava de um pouco de espaço. Além disso, não sabia quanta ajuda ele poderia oferecer, ou como eu faria para mantê-lo em segurança. Sem dúvida, ele era forte, mas era uma criancinha em termos de ciclopes, talvez 7 ou 8 anos de idade mental. Eu podia imaginá-lo perdendo o controle e começando a chorar enquanto tentávamos passar por algum monstro ou coisa assim. Íamos ser mortos por causa dele. Por outro lado, o som das arpias estava chegando mais perto. Não podemos deixá-lo, decidi. Tântalo vai castigá-lo por termos partido. Percy, disse Annabeth, tentando manter a calma, estamos indo para a ilha de Polifemo. Polifemo é um CIC, ou ela bateu os pés de frustração. Por mais esperta que fosse, Annabeth também era disléxica. Poderíamos ficar lá a noite inteira enquanto ela tentava soletrar Ciclope. Você sabe o que eu quero dizer. Tyson pode vir, insisti, se ele quiser. Tyson bateu palmas. Eu quero. Annabeth me fuzilou com o olhar, mas acho que ela percebeu que eu não ia mudar de ideia. Ou talvez simplesmente soubesse que não tínhamos tempo para discutir. Tudo bem, disse ela. Como chegamos até aquele navio? Hermes disse que meu pai ajudaria. E então, cabeça de alga? Está esperando o quê? Eu sempre achei difícil chamar meu pai, ou rezar, ou o que seja, mas avancei para as ondas. Ah, pai. Chamei. Como vão as coisas? Percy. Sussurrou Annabeth. Estamos com pressa. Precisamos da sua ajuda, falei um pouco mais alto. Precisamos chegar até aquele navio, tipo antes que sejamos comidos ou coisa parecida, então. De início, nada aconteceu. As ondas quebravam na praia, como sempre. As arpias pareciam estar logo atrás das dunas. Então, cerca de 100 metros mar adentro, 3 linhas brancas apareceram na superfície. Moveram-se com velocidade em direção à praia, como garras rasgando o oceano.
Quando se aproximaram, as águas se abriram e as cabeças de 3 corcéis brancos se ergueram das ondas. Tyson prendeu a respiração. Peixes pôneis. Ele estava certo. Quando as criaturas se arrastaram para a areia, vi que eram cavalos apenas na frente, a metade traseira era de corpos prateados de peixe, com escamas reluzentes e nadadeiras de arco-íris na cauda. Cavalos marinhos, disse Annabeth. São lindos. O mais próximo relinchou, agradecendo, e esfregou o focinho em Annabeth. Vamos admirá-los depois, falei. Vamos. Ali. Guinchou uma voz atrás de nós. Crianças mais fora dos chalés. Hora do lanche para arpias sortudas. 5 delas estavam pairando acima das dunas, pequenas bruxas gorduchas, com a cara chupada, garras e asas de penas, pequenas demais para o corpo. Elas me lembravam um cruzamento de atendente de lanchonete com passarinho. Não eram muito rápidas, graças aos deuses, mas eram ferozes quando pegavam alguém. Tyson, disse eu. Agarre um saco de viagem. Ele ainda estava olhando boquiaberto para os cavalos marinhos. Tyson. Ah. Venha. Com a ajuda de Annabeth, consegui fazê-lo se mexer. Recolhemos os sacos e montamos nossos corcéis. Poseidon devia saber que Tyson era um dos passageiros, pois um dos cavalos marinhos era muito maior que os outros 2, do tamanho certo para transportar um ciclope. Eia! Disse eu. Meu cavalo marinho se virou e mergulhou nas ondas. Annabeth e Tyson seguiram logo atrás. As arpias nos amaldiçoaram, implorando a seus lanches que voltassem, mas os cavalos marinhos dispararam sobre a água na velocidade de jet skis. As arpias ficaram para trás, e logo a praia do acampamento meio-sangue nada mais era senão uma mancha escura. Será que eu voltaria a ver aquele lugar? Naquele momento, porém, eu tinha outros problemas. O navio de cruzeiro agora crescia diante de nós, nossa carona para a Flórida e o mar de monstros. Montar o cavalo marinho era ainda mais fácil do que montar um Pégaso. Nos deslocamos depressa, com o vento no rosto, disparando nas ondas de modo tão suave e firme que mal precisei me segurar. Quando nos aproximamos do navio, percebi quanto era enorme. Era como olhar para um edifício em Manhattan. O casco branco tinha pelo menos 10 andares, e acima dele havia mais uma dúzia de conveses com balcões e vigias iluminados. O nome do navio estava pintado logo acima da linha de proa, em letras pretas, iluminadas por um refletor. Levei alguns segundos para decifrá-lo. Princesa Andrômeda. Presa à proa havia uma enorme figura, uma mulher com 3 andares de altura vestindo uma túnica grega branca, esculpida para parecer que estava acorrentada à frente do navio. Ela era jovem e linda, com cabelos pretos flutuantes, mas sua expressão era de terror absoluto. Por que alguém iria querer uma princesa aos gritos na frente do navio de suas férias, eu não tinha ideia. Lembrei-me do mito de Andrômeda e de como ela fora acorrentada a uma rocha pelos próprios pais, como sacrifício a um monstro marinho. Talvez seu boletim fosse horrível ou coisa assim. De qualquer modo, meu xará Perseu a salvara no último minuto e transformará o monstro marinho em pedra usando a cabeça da Medusa. Aquele Perseu sempre vencia. É por isso que minha mãe me deu seu nome, muito embora ele fosse um filho de Zeus, e eu, de Poseidon. O Perseu original foi um dos únicos heróis dos mitos gregos que teve final feliz. Os outros morreram, traídos, espancados, mutilados, envenenados ou amaldiçoados pelos deuses. Minha mãe esperava que eu herdasse a sorte dele. Do jeito como minha vida ia até ali, eu não estava lá muito otimista. Como vamos embarcar? Gritou Annabeth, mais alto que o barulho das ondas. Mas os cavalos marinhos pareciam saber o que era preciso. Deslizaram ao longo do estibordo do navio, passando facilmente através da enorme esteira, e encostaram-se junto a uma escada de serviço rebitada ao casco. Você primeiro, disse Annabeth. Ela jogou o saco de viagem no ombro e agarrou o primeiro degrau. Depois que ela se içou para a escada, seu cavalo marinho relinchou uma despedida e mergulhou na água. Annabeth começou a escalar. Deixei-a subir alguns degraus, e então a segui. Por fim restara somente Tyson na água. Seu cavalo marinho estava divertindo com aéreos de 360 graus e saltos para trás, e Tyson ria histericamente, o som reverberando no casco do navio. Tyson, SHHH. Venha, grandão. Não podemos levar arco-íris? Perguntou, o sorriso sumindo. Olhei para ele. Arco-íris? O cavalo marinho relinchou, como se tivesse gostado de seu novo nome. Ah,
nós temos de ir, disse eu. Arco-íris, bem, ele não pode subir escadas. Tyson fungou. Ele enterrou a cara na crina do hipocampo. Vou sentir saudade, arco-íris. O cavalo marinho emitiu um som de relincho que eu podia jurar que era choro. Quem sabe a gente encontra com ele de novo, sugeri. Ah, por favor, disse Tyson, animando-se imediatamente. Amanhã. Não fiz nenhuma promessa, mas consegui convencer Tyson a dizer adeus e a se agarrar à escada. Com um último relincho triste, arco-íris, o hipocampo, deu um salto mortal para trás e mergulhou no mar. A escada levava a um convés de manutenção cheio de botes salva-vidas amarelos. Havia uma porta dupla trancada, que Annabeth conseguiu arrombar com sua faca e uma boa dose de pragas em grego antigo. Imaginei que teríamos de nos esgueirar por ali, já que éramos clandestinos e tudo mais, mas depois de examinar alguns corredores e espiar, por cima de um balcão, um enorme corredor central ladeado por lojas fechadas, comecei a me dar conta de que não havia ninguém de quem nos esconder. Quer dizer, é claro que estávamos no meio da noite, mas andamos metade da extensão do navio e não encontramos ninguém. Passamos por 40 ou 50 portas de cabines e não ouvimos ruído algum atrás delas. É um navio fantasma, murmurei. Não, disse Tyson, manuseando a alça do seu saco de viagem. Cheiro ruim. Annabeth franziu o senho. Não sinto cheiro de nada. Os ciclopes são como os sátiros, disse eu. Eles podem farejar monstros. Não é verdade, Tyson? Ele fez que sim, nervoso. Agora que estávamos longe do acampamento meio-sangue, a névoa distorcia seu rosto de novo. A não ser que eu me concentrasse muito, parecia que ele tinha 2 olhos, não um. Certo, disse Annabeth. Então está sentindo o cheiro de quê, exatamente? Coisa ruim, respondeu Tyson. Beleza, resmungou ela. Isso esclarece tudo. Fomos para fora, no deck da piscina. Havia fileiras de espreguiçadeiras vazias e um bar fechado com uma cortina de correntes. A água da piscina brilhava de modo fantasmagórico, ondulando de um lado para o outro com os movimentos do navio. Acima de nós, à frente e atrás, havia mais decks, uma parede de escalada, uma pista de minigolfe, um restaurante giratório, mas nenhum sinal de vida. E no entanto, eu senti algo familiar. Algo perigoso. Tinha a impressão de que, se não estivesse tão cansado e exausto de tanta adrenalina por causa de nossa longa noite, talvez conseguisse dar um nome ao que estava errado. Precisamos de um esconderijo, disse eu. Algum lugar seguro para dormir. Dormir, concordou Annabeth, cansada. Exploramos mais alguns corredores até chegarmos a uma suíte vazia no 9º deck. A porta estava aberta, o que me pareceu estranho. Havia uma cesta de chocolate sobre a mesa, uma garrafa gelada de cidra espumante sobre a mesa de cabeceira e uma pastilha de hortelã em cima do travesseiro com um bilhete manuscrito que dizia: "Aproveite seu cruzeiro." Abrimos nossos sacos de viagem e descobrimos que Hermes realmente pensara em tudo: roupas, artigos de toilette, rações de acampamento, um saco Ziploc cheio de dinheiro, uma bolsa de couro cheia de dracmas de ouro. Conseguirá até mesmo incluir o oleado de Tyson com suas ferramentas e pedaços de metal, e o boné de invisibilidade de Annabeth, o que fez os dois se sentirem um pouco melhor. Vou estar na porta ao lado, disse Annabeth. Vocês, garotos, não bebam nem comam nada. Acha que este lugar é encantado? Ela franziu a testa. Não sei. Alguma coisa não está certa. De qualquer jeito, tenham cuidado. Trancamos nossas portas. Tyson desabou na cama. Ele mexeu por alguns minutos em seu projeto de trabalho em metal, que ainda não me mostrará, mas logo começou a bocejar. Enrolou seu oleado e adormeceu. Fiquei deitado na cama, olhando pela vigia. Pensei ter ouvido vozes no corredor, como sussurros. Sabia que não era possível. Andamos pelo navio inteiro e não vimos ninguém. Mas as vozes me mantiveram acordado. Elas me lembraram a viagem ao mundo inferior, os ruídos que os espíritos dos mortos faziam ao passarem. Por fim meu cansaço levou a melhor. Caí no sono, e tive meu pior pesadelo até então. Eu estava em uma caverna, à beira de um poço enorme. Conhecia muito bem o lugar. A entrada para o Tártaro. E reconhecia a risada fria que ecoava da escuridão abaixo. Ora, o jovem herói. A voz era como a lâmina de uma faca raspando pedra. A caminho de outra grande vitória. Eu quis gritar para que Cronos me deixasse em paz.
Quis sacar contra a corrente e derrubá-lo com um golpe. Mas não conseguia me mover. E, mesmo que conseguisse, como iria matar alguém que já tinha sido destruído, picado em pedacinhos e lançado nas trevas eternas? Não permita que eu o detenha, disse o Titã. Talvez dessa vez, quando fracassar, vá perguntar a si mesmo se vale a pena ser escravo dos deuses. Como foi mesmo que seu pai demonstrou agradecimento nos últimos tempos? Sua gargalhada encheu a caverna, e subitamente a cena mudou. Era uma caverna diferente, o quarto-prisão de Grover no covil do Ciclope. Grover estava sentado junto ao tiro usando seu vestido de noiva encardido, desfazendo em desespero os fios da cauda inacabada do vestido. Docinho! Gritou o monstro de trás da rocha. Grover ganiu e começou a tecer os fios de volta. O quarto estremeceu quando a rocha foi empurrada para o lado. Assomando à porta estava um ciclope tão enorme que fazia Tyson parecer verticalmente desafiado. Tinha dentes amarelos e tortos e mãos ásperas quase do meu tamanho. Usava uma camiseta roxa desbotada que dizia Expo Mundial de Carneiros 2001. Devia medir pelo menos 5 metros, porém o mais assustador era seu enorme olho leitoso, marcado e recoberto por uma teia de cataratas. Se não era completamente cego, estava muito perto disso. O que está fazendo? Perguntou o monstro. Nada. Disse Grover em sua voz de falsete. Só tecendo a cauda do meu vestido de noiva, como pode ver. O ciclope estendeu uma das mãos para dentro do quarto e tateou até encontrar o Tyr. Apalpou o tecido. Não ficou nem um pouco maior. Ah! Ah, sim, ficou, querido. Está vendo? Acrescentei pelo menos 3 centímetros. Está demorando demais. Urrou o monstro. Então ele farejou o ar, você tem um cheiro bom. Como os bodes. Ah! Grover forçou uma fraca risadinha. Você gosta? É a Audi Chevre. Eu uso só para você. MMMM. O ciclope mostrou os dentes pontudos. Bom de comer. Ah, você é tão galanteador. Chega de atrasos. Mas, querido, eu não estou pronta. Amanhã. Não, não. Mais 10 dias. 5. Ah. Bem, então 7. Se você insiste. 7. Isso é menos que 5, certo? Certamente. Ah, sim. O monstro resmungou, não muito satisfeito com sua negociação, mas deixou Grover continuar tecendo e rolou a rocha de volta a seu lugar. Grover fechou os olhos e respirou fundo, trêmulo, tentando acalmar os nervos. Depressa, Percy, murmurou ele. Por favor, por favor, por favor. Acordei com um apito do navio e uma voz no alto-falante, alguém com um sotaque australiano que parecia alegre demais. Bom dia, passageiros. Hoje estaremos no mar o dia inteiro. Tempo excelente para a festa de mambo à beira da piscina. Não esqueçam o bingo de $1 milhão no salão do Kraken a 1 hora, e para os nossos hóspedes especiais, exercícios de estripação no convés principal. Sentei-me na cama. O que ele disse? Tyson gemeu, ainda meio dormindo. Estava deitado na cama de barriga para baixo, os pés tão além da beirada que foram parar no banheiro. O homem alegre disse, em exercício com equipamentos? Esperava que ele estivesse certo, mas então ouvi uma batida insistente na porta interna da suíte. Annabeth enfiou a cabeça para dentro, os cabelos loiros pareciam um ninho de rato. Exercício de estripação? Depois de vestidos nos aventuramos a caminhar pelo navio. Ficamos surpresos ao vermos outras pessoas. Uma dúzia de idosos indo tomar o café da manhã. Um pai levando os filhos para um mergulho matinal na piscina. Tripulantes em impecáveis uniformes brancos tocando os chapéus em saudação para os passageiros. Ninguém perguntou quem éramos. Ninguém prestou muita atenção em nós. Mas havia algo errado. Quando a família de nadadores passou por nós, o pai disse aos filhos: Estamos num cruzeiro. Estamos nos divertindo. Sim, disseram as 3 crianças em uníssono, a expressão vazia. Estamos nos divertindo à beça. Vamos mergulhar na piscina. Afastaram-se. Bom dia. Disse-nos um tripulante, os olhos vidrados. Estamos nos divertindo a bordo do Princesa Andrômeda. Tenham um bom dia. Ele se afastou. Percy, isso é muito estranho, sussurrou Annabeth.
Estão todos em uma espécie de transe. Depois passamos por uma lanchonete e vimos nosso primeiro monstro. Era um cão do inferno, um mastim preto, na fila do buffet, apoiado nas patas traseiras e com o focinho enfiado nos ovos mexidos. Devia ser jovem, pois era pequeno em comparação com a maioria, não maior que um urso escuro. Ainda assim, meu sangue gelou. Eu quase tinha sido morto por um daqueles antes. O que era mais estranho, um casal de meia-idade estava na fila do buffet logo atrás do cão-demônio, esperando pacientemente sua vez de se servir dos ovos. Pareciam não estar notando nada de extraordinário. Perdi a fome, murmurou Tyson. Antes que Annabeth ou eu pudéssemos responder, uma voz reptiliana veio do corredor. Mais 6 chegaram ontem. Annabeth fez gestos frenéticos em direção ao esconderijo mais próximo, o banheiro feminino, e nós 3 entramos depressa. Eu estava tão apavorado que nem me ocorreu ficar com vergonha. Alguma coisa, ou melhor, 2 coisas passaram deslizando pela porta do banheiro, fazendo um barulho como de uma lixa esfregada contra o carpete. Sim, disse uma segunda voz reptiliana. Ele os atrai. Logo essa estaremos fortes. As coisas deslizaram para dentro da lanchonete com um silvo frio que poderia bem ser risada de cobra. Annabeth olhou para mim. Temos de dar o fora daqui. Acha que eu quero ficar no banheiro das meninas? Do navio, Percy. Temos de dar o fora do navio. Cheira mal, concordou Tyson. E os cachorros comem todos os ovos. Annabeth tem razão. Precisamos dar o fora do banheiro e do navio. Eu estremeci. Se Annabeth e Tyson estavam concordando em alguma coisa, calculei que seria melhor escutá-los. Então ouvi outra voz do lado de fora, uma voz que me deixou mais gelado que a de qualquer monstro. Só uma questão de tempo. Não me pressione, agrio. Era Luke, sem dúvida alguma. Jamais esqueceria a voz dele. Não estou pressionando. Resmungou um outro cara. Sua voz era mais profunda e ainda mais zangada que a de Luke. Só estou dizendo que se esse jogo não compensar... Vai compensar, disparou Luke. Eles vão morder a isca. Agora venha, temos de ir até a suíte do almirantado e verificar o caixão. As vozes se afastaram pelo corredor. Tyson choramingou. Saímos agora? Annabeth e eu trocamos olhares e entramos num acordo silencioso. Não podemos, disse a Tyson. Temos de descobrir o que Luke está aprontando, concordou Annabeth. E, se possível, vamos lhe dar uma surra, acorrentá-lo e arrastá-lo para o Monte Olimpo.